Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Conexão Tanino, o podcast para quem gosta e para quem não gosta de vinho, porque o vinho é só o começo aqui para a gente conversar com as pessoas e descobrir histórias e falar sobre a vida e a alegria de viver. Meu nome é Ronaldo Galo. Eu sou o André Gaiofato. E hoje nós temos Lise Carvalho no Pergunte a Sommelier. Já tem várias perguntas aqui para a Lise responder, que também é responsável pelo serviço do vinho, como a gente já tinha conversado no nosso último podcast. E tem Conexão Confraria também? Tem Conexão Confraria, sim. Mandaram mensagem. O pessoal tá meio tímido, mas mandaram mensagem. Tá, depois você tem que dar um puxão de orelha, ler o roteiro aí. Ah, não, eu vou ler o roteiro durante a gravação aqui, tá tudo certo. Então apresenta o nosso convidado. Apresenta o nosso convidado. Eu vou ler, quem não cola não sai da escola, então eu vou ler porque assim, é tanta coisa desse nosso convidado. Depois eu falo o nome dele, né? Mas é um profissional do mundo etílico, vamos dizer assim, né? Ele tem várias especializações em vinho, cervejas, destilados e N outras variações aqui do mundo etílico. Também tem todo um processo aí de restaurantes, eventos e principalmente professor. É um cara que gosta de compartilhar conhecimento. Atualmente ele é o Head Sommelier do Vissimo Group, que é o Ivino e Gran Cru, né? Professor da WST, né? Assim que se fala, né? WST. Nível 1, nível 2, nível, um monte de nível. O que ele vai explicar pra gente, o que significam essas palavras. Também do FWS, que é French Wine School. Ó, tá vendo? Eu tô começando a entender já essas coisas aqui. Perguntei pro Google o que é isso aqui. Também tem as principais certificações hoje no mercado. Sommelier profissional formado pela ABS, ASI Certification ou ASI Certification 1. Acho que é isso. Depois ele vai perguntar se estou falando besteira ou não. Sommelier de cervejas também pela DOMS Academy. Acho que é assim que pronuncia. Não deve ser. Também tem diploma da WSAT. Formador homologado de Jerez, formador certificado do vinho do Porto, educador certificado de vinho Madeira, Italian Wine Ambassador, French Wine School, nossa senhora. E deve ter mais coisa aqui que nós vamos descobrir no papo. Nosso convidado hoje é o Vinícius Santiago, mais conhecido como Vini. Para os íntimos, Vini. Bem-vindo, Vini. Muito bem-vindo, Vini. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Valeu. Prazer é todo nosso, principalmente meu, né? Porque, na verdade, vocês conhecem muito de vinho. Ronaldo, eu conheço muito de vinho. A Lise, sommelier, e eu, assim, conheço muito também. Então, eu vou aprender bastante com você hoje aqui. Vou contar como que a gente conheceu o Vini, numa das nossas confrarias, lá da Confraria do Galo, que a gente fez na Gran Cru. O pessoal teve a generosidade de levar o Vini para explicar para a gente os vinhos que seriam servidos nessa degustação. E, na verdade, acabou que o Vini deu um show, não só com relação aos vinhos italianos. Agora a gente, né, já sabe que o Vini é certificado. Uma das certificações é com relação aos vinhos italianos. Mas eu vou te dizer uma coisa, viu, Vini? Acho que eu cheguei a dizer isso no final lá da nossa degustação. Mas o que mais me impressionou foi a sua cultura geral, quer com relação ao que gravitava lá no mundo dos vinhos italianos, quer com relação a outros temas que você acabou abordando, mas que foi um prazer lá pra gente. E aí a gente trouxe o Vini para cá para poder beber um pouco mais desse conhecimento, não só do mundo do vinho, mas das outras coisas aí aleatórias, como a gente já conversou, né, que você conhece. Vini, só para você saber, né, então nós temos, que você já sabe, mas para quem está assistindo a primeira vez o podcast, nós temos 3 vinhos, 2 vinhos foram o Vini que trouxe, um deles é esse vinho branco que a gente está tomando, a gente tem um vinho que nós trouxemos e tem um terceiro vinho que o Vini trouxe. Então o Vini trouxe um vinho branco e um vinho tinto. E eu, o André e a Lise, nós trouxemos um vinho Coisa tinto. Coisa feia, ele convidado trouxe dois, nós trouxemos... Mas os nossos convidados sempre trazem 2, né? Caramba. Então nós vamos tomar todos esses vinhos às cegas e num determinado momento a gente vai dar uma opinião a respeito dos vinhos. Normalmente eu acerto os vinhos às cegas. Ótimo. A região, etc. Eu só sei que esse vinho que ele trouxe é branco, aqui, né? É branco e tá ótimo, né? Eu já sei que espetacular. daqui.
Tenho certeza que eu sei qual que é, mas não vou começar agora. Vini, nossa primeira pergunta, o que a gente começa o podcast, né, a gente costuma fazer é qual que é a sua conexão com vinho? Primeiro, é uma pergunta muito abrangente, então vamos delimitá-la um pouquinho. Quais são as suas primeiras lembranças? Assim, o que te chamou a atenção, ou a primeira vez que te chamou a atenção, que você falou assim, puxa, né? Isso pode ser uma coisa interessante, e que acabou te levando pro profissional do mundo etílico. Porque eu gostei do profissional do mundo etílico, que você abriu o leque, né? Não é só vinho, cerveja, tal, etc. São então, assim, bebidas. Qual que é a conexão do Vini com o mundo do vinho? O que levou o Vini para o mundo do vinho? Como outras coisas, é completamente aleatório. Na minha família não tem nada a ver com vinho, não tem nada a ver com vinícola. A gente nunca teve cultura de beber vinho em casa. A minha mãe sempre gostou de tomar uma taça ou outra de vinho, mas nada absurdo. Durante o ensino médio aqui em São Paulo, eu fiz um curso técnico em hotelaria. E na hotelaria, então, paralelo ao ensino médio, eu estava fazendo um curso técnico em hotelaria. E na hotelaria, a área que eu mais me identifiquei foi alimentos e bebidas. Mas nesse ponto, eu não queria trabalhar com alimentos e bebidas, até porque eu estava fazendo um curso em hotelaria e eu via como o pessoal de hotelaria se ralava trabalhando. Então, para mim não fazia muito sentido, e o que eu sempre quis fazer profissionalmente foi viajar a trabalho. A melhor maneira que eu via para viajar a trabalho nesse momento era sendo diplomata. Então eu queria ser diplomata. Os meus Muito avós bom. queriam que eu fosse médico. Eu pensei em fazer medicina, devia ter feito medicina, mas eu queria ser diplomata. Para ser diplomata no Brasil, você precisa ter um curso superior qualquer e prestar o Rio Branco. Então eu pensei, que curso superior eu vou fazer? Então tinha algumas opções, eu já estava na área de alimentos e bebidas, e durante o curso técnico eu descobri o curso de viticultura e enologia, que só tinha uma faculdade no Brasil, que era uma federal no Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves. Então eu falei, eu vou prestar esse vestibular. Eu fiz um acordo com a minha família e falei, eu vou prestar esse vestibular uma vez. Se eu passar, eu vou para o Rio Grande do Sul fazer viticultura e enologia. Porque era um curso rápido. Então, um curso de tecnologia rápido, me formo e estudo para fazer Rio Branco, e resolve a minha vida, e vou viver como diplomata, morando em outros países, viajando e etc. Se eu não passar, eu fico aqui em São Paulo, faço um ano de cursinho e faço medicina. Prestei vestibular e passei. Não devia ter passado. Caramba! E aí eu mudei para o Rio Grande do Sul. Então, adolescente, saí de casa, fui para o Rio Grande do Sul para fazer viticultura e enologia, tendo uma ideia básica de vinho por causa do curso técnico, mas sem saber o que era viticultura e enologia. Primeira semana de aula, a maior parte dos meus colegas na época já eram da área. Então, ou tinham família que trabalhava em vinícola, ou os pais eram viticultores. Tirando, sei lá, 10% da turma, a maior parte dos meus colegas eram da área, eram do setor. Então, começou a primeira aula de viticultura, o professor falando de um monte de coisa, e todo mundo concordando, entendendo, eu tava boiando completamente. Não sabia do que eles estavam falando, mas fui pegando o jeito da coisa. E aí, nesse ponto, eu fui aprendendo, fui achando divertido, mas, de novo, sempre querendo ser diplomata, até que com um ano e pouquinho de faculdade, eu tive a oportunidade de fazer um estágio fora. Então, surgiu uma oportunidade com o Liceu Agrícola de Blanquefort, em Bordeaux, e aí as pessoas podiam se inscrever, o pré-requisito era estar cursando a faculdade e falar alguma coisa de francês, eu fui o único inscrito. E você já falava francês? Não. Eu falava abajur, fechecler e edredom. Só. Mas como eu fui o único inscrito, eu fui o aprovado. E aí, Caraca. juntei uma grana e tal, uma família, e fui fazer estágio na França. E um estágio que era para durar 6 meses, durou 1 ano e pouquinho, então eu fiquei 1 ano e pouco em Bordeaux, e em Bordeaux eu fiz o meu primeiro curso de sommelier. Então eu fiz um curso de sommelier lá, e etc, e aí eu entendi que eu gostava de vinho, mas que eu não gostava de fazer vinho. Fazer vinho é muito chato para mim. Os meus amigos enólogos que me perdoem pra fazer vinho é muito chato. O enólogo no começo do ano, safra, vai estar preso dentro da vinícola. Eu já fiz safra, assim, como experiência é legal, mas não é pra mim. Então não tem essa ânsia criativa de me expressar através do vinho, não. Que interessante. Eu acho legal, é admirável, mas não é o meu negócio. Acho viticultura muito mais interessante do que enologia especificamente. Acho muito mais legal fazer a gestão de um vinhedo, cuidar de um vinhedo, e tudo bem. Em parte porque eu tive muita trauma com química enológica na faculdade. Tem isso também que me traumatizou. O professor, né? Foi o professor, sim, imagina. Os professores traumatizaram. Mas... Ele tá assistindo, hein? Talvez estejam. Mas aí nessa brincadeira,
voltei para o Brasil, aí fiz outro curso de sommelier aqui, comecei a trabalhar aqui em São Paulo, e aí voltei para o Rio Grande do Sul para continuar a faculdade, e comecei a trabalhar numa vinícola grande e comecei a dar aula nessa vinícola grande. A trabalhar com eventos, a dar aula, a conduzir experiências, e gostei da brincadeira. E foi aí que eu acabei ficando no mundo do vinho como professor, e a partir daí o mundo do vinho me permitiu viajar. Então eu consegui o que eu queria, que era viajar a trabalho. Então visitei vários países, visitei boa parte do Brasil, trabalhando com vinho, falando de vinho, e tem sido muito legal. Mas foi isso, foi por acaso, e no fim das contas não virei um diplomata, virei um diplomata do vinho. Né, na verdade você virou um diplomata. Virei porque eu fiz muita promoção de vinho brasileiro no exterior, então foi legal, mas foi por acaso, literalmente. Tá, só para eu entender então, a sua conexão com o vinho era sua vontade de ser diplomata. Exatamente, eu entrei no vinho pela vontade de ser diplomata. Eu tava esperando a primeira vez que eu tomei um vinho, eu olhei a cor, e aí depois eu senti o aroma, e desde então eu me apaixonei pelo mundo do vinho, tá ótimo. Não, eu tava inclusive falando com um colega de faculdade que hoje trabalha na mesma empresa que eu, e ele assim, foi meu colega de faculdade, mas na época da faculdade a gente não se dava muito, e ele falou, Vini, eu desconfiava muito de você, eu não te levava a sério. Eu falei, porque eu não me levava a sério na época, sabe? Ele falava, eu acho que esse cara não vai dar em lugar nenhum. Ele falou, deu certo, funcionou. Hoje a gente é mais próximo, conversa melhor. Mas na época eu era uma pessoa terrível, porque eu estava completamente perdido no início da universidade. Então, já que deu certo, assim, explica pra gente como é que é o processo de formação do sommelier. Se eu quiser me tornar um sommelier, como é que eu tenho que fazer? Então, primeiro ponto, o que é para a lei brasileira? Então, existe a profissão sommelier para a lei. Um sommelier é uma pessoa que trabalha com bebidas, mas principalmente vinhos. Uhum. Então, é uma pessoa especializada em vinhos que vai cuidar de aprovisionamento de vinhos, que vai trabalhar em algumas companhias específicas, que vai atender reclamação de cliente. Isso é um artigo que está na lei. Sommelier atende reclamação de cliente. Que legal. Então, se você quer ser sommelier e você não quer atender reclamação de cliente, não seja sommelier. Porque tá no descritivo da lei. Customer Experience. Exato. Que vai fazer o serviço especializado de vinhos. Então tem uma lei sobre o que é sommelier, mas sommelier não tem uma formação específica. Não tem uma formação mínima para ser sommelier para a legislação. Então, assim, tem muita gente... Mas tem que fazer o curso. Então, para a lei brasileira, não. Você pode ser contratado por um restaurante, por um hotel, por uma comissariaria de voo ou de navio para trabalhar como sommelier sem um curso de sommelier. Mas, como exige serviço especializado de vinho, o sommelier é um cargo, como profissão, é um cargo de gestão, então tem que ter algum conhecimento de gestão, de adega, administração e tudo mais, às vezes gestão de equipe. Geralmente se espera que tenha uma formação específica. Para isso, existe formação de sommelier. Então, o curso de sommelier, aqui no Brasil, o principal organismo formador é a ABS, que é a Associação Brasileira de Sommeliers. Existe uma ABS Brasil, que coordena todas as outras ABSs. As mais antigas são a ABS Rio e a ABS São Paulo, mas tem ABSs em outros estados. Eu, por exemplo, sou ligado à ABS do Rio Grande do Sul, porque até pouco tempo atrás estava morando lá. Pelo que vi, você é diretor de degustação da ABS... Exatamente. Eu estou diretor de degustação da ABS Rio Grande do Sul, porque não é um cargo vitalício. Então, assim, é um cargo de momento, daqui a pouco talvez mude a gestão, a gente mude, até porque a ABS é uma associação, não é uma entidade de classe, isso é importante, e através da ABS as pessoas se formam. E quem coordena o que a ABS faz aqui no Brasil, e isso é importante, porque senão vai ter gente inventando coisa no mundo do vinho. Existe a ASI, que é a Associação da Sommelierie Internacional. Então existe uma associação internacional que coordena a formação básica de sommeliers no mundo inteiro. Então existem formações da ASI, da ASI, em vários países do mundo, inclusive aqui no Brasil. Que é uma certificação. Não, assim, a ASI é uma entidade. Então, geralmente, a pessoa faz a formação de sommelier no seu país de origem ou na sua região de origem. Quando ela se forma sommelier nessa região, ela pode fazer as certificações da ASI. Então, por exemplo, me formei na ABS São Paulo, ou na ABS Rio, ou na ABS Rio Grande do Sul. Entendi. Eu posso me candidatar para fazer a certificação da ASI. Aí, dentro da ASI, tem várias certificações. Você viu que eu entendo muito desse mundo de vinho? Eu percebi. Eu notei. Como você estava falando de sommelier, assim... E como eu entendo bastante, eu sei que existem aqui, até eu li, né?
enólogo, certificação ASI, ABS, WCST, enfim. A gente dá uma sorte um monte de aqui, coisa. Que sabe qual que é? O seu conhecimento a respeito do mundo do vinho. É uma coisa porque assim, fora do comum. Como você não lê o roteiro e você não sabe as perguntas que você vai ter que fazer, graças a Deus nós temos o seu conhecimento. Exatamente. Mas eu queria só aproveitar o meu conhecimento, né, para passar para todo mundo que está assistindo, e a pergunta que o Ronaldo fez, você falou de sommelier especificamente. Sim. Mas o mercado, o mundo do vinho é gigantesco. Sim. Eu falei aqui de enólogo, mas tem enólogo, tem, enfim, são o que mais? Porque eu vi um vídeo seu na sua rede social. Agricultura talvez também faz parte. Tem técnico em viticultura e enologia também. Não, é específico. Exato. Porque falam que tem muita dúvida entre ABS e WST. Certo. Enfim, e outras certificações, como você fez agora da Itália e tal. Explica um pouco esse mundo geral aí, não só de sommelier pra gente. Estão pensando em informações do mundo do vinho de maneira geral. Deixa eu só, antes de você responder, Liz, se você quiser fazer o servicinho do vinho aqui pra gente, o serviço do vinho, por favor, e acho que abrindo essa garrafa do vinho aqui, que ele trouxe, que é a única que tá faltando, e aí você vai respondendo, pode ser? Pode ser, vamos lá. Pode ser, Liz, por favor? Então vamos lá. Primeiro ponto, a enologia, viticultura e enologia. Viticultor é quem planta videiras e colhe uvas, e o enólogo é quem transforma essas uvas em vinho. Essa é a base. Para trabalhar com viticultura e enologia, você vai ter algumas formações. O curso de viticultura e enologia, que é uma faculdade, ele tem 3 pilares, que é viticultura, então é a parte de agronomia. Então a gente tem aula de solos, de mecanização agrícola, de topografia e desenho técnico, tudo voltado para fisiologia vegetal, tudo voltado à viticultura, à planta. Enologia, que é a parte de vinificação. Então são as transformações físico-químicas que essa uva vai ter. Então a gente vai ter muita química enológica, microbiologia, a gente vai ter análise sensorial, e tem uma terceira área que é a gestão vitivinícola, que é como eu faço a gestão de um vinhedo ou de uma vinícola. Então todo vinho, que é uma bebida alcoólica, precisa no Brasil de um responsável técnico. Por quê? Se você bebe um vinho e passa mal, alguém tem que ser processado. Caramba. Ou responsabilizado. É verdade. Para ser responsável técnico por um vinho, você ou vai ter uma formação em viticultura e enologia, ou você vai ter uma formação em agronomia, com uma especialização na área, ou uma formação em química, geralmente, com uma especialização na área, porque são áreas complementares. Então você vai ter especializações no mundo do vinho para poder assinar, ser o responsável técnico. Então o enólogo seria como se fosse o engenheiro. E o arquiteto junto, alguém que constrói uma casa. O sommelier é a pessoa que vai pegar essa casa pronta e vai vender no mercado. Então o sommelier é um corretor. Né? Legal. É um corretor. Então é a pessoa que vai entender do produto, analogia. Vai poder avaliar, vai falar desse produto no mercado. O sommelier não faz vinho, mas ele sabe como o vinho é feito. O sommelier vai cuidar de harmonização, vai entender de ambiente, etc. O enólogo, por exemplo, não harmoniza super bem, porque a formação de enologia fala pouco de harmonização. A formação de sommelier vai falar muito de harmonização enogastronômica, porque isso é muito importante. E o sommelier tem o serviço. O sommelier é um profissional de serviço, então ele vai servir vinho, vai organizar o serviço adequado, correto do vinho. A tal da harmonização. A harmonização enogastronômica, tudo isso é com o sommelier. Paralelo a isso, você tem algumas outras formações no mundo do vinho. Não existem só cursos de sommelier associados à ASI, a Associação da Sommelier Internacional. Então tem outras escolas que têm cursos de sommelier no Brasil, melhores ou não tão bons, então existem formações de sommelier diversas, vale a pena analisar o currículo da onde você pretende fazer um curso de sommelier, e junto a isso, a gente tem, além da formação de sommelier, outros cursos. WSET é uma formação inglesa que vem de Wine and Spirits Education Trust. O título da formação do WSET é WSET, não é sommelier. Porque o WSET fala pouco de serviço. Mas é um treinamento mesmo, um curso... É um curso de vinho, mas mais voltado para mercado. Interessante. Então, por exemplo, o WSET vai focar muito mais... sala de aula, tudo, você vai... Sala de aula, degustação. Só que enquanto o sommelier vai focar muito no serviço e na harmonização, o WSET vai focar muito em estilo de produto e mercado. Então, por exemplo, o pessoal me pergunta, faço ABS ou WSET? Onde você quer trabalhar?
Você quer trabalhar num navio de cruzeiro, num restaurante? Você quer trabalhar com serviço e harmonização? Ou você quer trabalhar numa loja, numa importadora? Aí o WSET talvez seja mais interessante. E o WSET e um curso de sommelier tem níveis. Então você começa aprendendo o básico, depois você vai avançando. O WSET, por exemplo, é uma formação internacional que no mundo inteiro é igual e vai ter 4 níveis. 1, 2, 3 e 4. Então, no nível 1, é o básico do básico. O nível 1 é uma formação que acontece... Como abrir um vinho. Isso. É uma formação que acontece em países onde vinho não é comum. Aqui no Brasil, vinho ainda é comum. Você encontra no supermercado, uva é fácil de comprar. Boa parte das pessoas já viu um vinhedo. Esse mesmo curso é ministrado em países onde não tem vinhedos. Ou vinhedos não são comuns. Então, literalmente é o beabá. É o pegar pela mão... E falar, olha, isso é acidez. Essa salivação que você está percebendo é acidez. É o básico. Aí o nível 2, você vai aprofundar esse conhecimento. 3 também, o diploma, que é o nível 4, você aprofunda mais. Então eu sempre brinco que a abordagem no vinho, no WSET, no nível 1, você identifica. No nível 2, você quantifica. Então você vai começar a medir as coisas no vinho. No nível 3, você qualifica. Isso é melhor do que isso tá melhor equilibrado do que aquilo, e no nível 4 você justifica. Por que esse vinho é desse jeito? Por que ele não é desse jeito? E é uma formação bem consolidada internacionalmente. Além disso, existem outras formações internacionais em vinho, e aí muitas vezes mais especializadas em algumas áreas e tudo mais. Então, de maneira geral, é isso. O enólogo faz o vinho, então o viticultor planta uva, o enólogo faz o vinho, o sommelier contextualiza esse vinho no mercado. Interessante. Tô tomando a minha decisão aqui, qual curso que eu vou fazer agora. Porque, na verdade, eu já fiz um curso, inclusive vocês estão assistindo, eu não sei qual que é a câmera, acho que é aquela ali. Tem um curso com aquela ali, né? 7 capítulos disponível no YouTube, no canal do Vinícius. Ó, entra lá, tem 7, assim, pra amador, bem básico. Foi difícil pra mim, mas eu fiz lá esse curso, bem bacana. Entra lá no canal do YouTube. Eu vou deixar o endereço aqui nos comentários para você entrar lá no curso do Vinícius. Bom, o Vini, aproveitando que o André lembrou da sua certificação ali em vinhos italianos, quais são as diferenças que você, se é que as tem, assim, para a gente comentar, dos vinhos do Velho Mundo para os chamados vinhos do Novo Mundo? Aliás, que são os vinhos do Velho Mundo e que são os vinhos do Novo Mundo? Então vamos lá. Velho Mundo é tudo que é Europa. Uhum. Tudo que é Europa é Velho Mundo. Tudo que é Novo Mundo é o que está fora da Europa. Mas existem países, como por exemplo Levante, Israel, Líbano, que fazem vinhos que são Novo Mundo ou Velho Mundo. Então, Grécia é Velho Mundo ainda, mas Turquia é Novo Mundo ou é Velho Mundo. China tem alguns dos primeiros vestígios de produção de vinho na história, mas é Novo Mundo ou Velho Mundo. Então tem esses questionamentos aí. Mas essa ideia de Novo Mundo ou Velho Mundo é uma simplificação útil. De maneira geral, os vinhos do Velho Mundo, então a gente vai pensar como Velho Mundo ou Europa clássica. Então você está excluindo a Europa Oriental. É o leste europeu, melhor. Então, depende do autor. Depende do autor. Porque, salvo engano, a gente vai encontrar alguns, arqueologicamente falando, lá no leste europeu. Não, por exemplo, a Geórgia ali no Cáucaso. Exatamente. Alguns dos primeiros vestígios de produção de vinhos estão ali. Né? Exato. Eu vi no seu canal, inclusive. Geórgia, Azerbaijão, por ali, onde a gente tem a Ásia Menor, é onde a gente tem o início da domesticação da videira e as primeiras vinificações. 5.000 anos antes de Cristo, não é isso? 4.000 anos antes de Cristo. Mais ou menos isso. Tá vendo como eu sei tudo de vinho? Mas eu falo isso aqui, eu cansei de falar. Sei tudo de vinho. A brincadeira nisso apesar de ser muito antigo, alguns desses países passaram um tempo sem produzir vinho por alguma questão legislativa, ou não tem uma tradição de exportação internacional. Então, dependendo meu ponto de vista, isso é velhíssimo mundo. Então existe, assim como existe o novíssimo mundo. O novíssimo mundo é Peru, Bolívia, México, China, que é novíssimo mundo. Obrigado. Então mas por exemplo, o Japão, que é um país que produz algum vinho e há algum tempo, e tem, a maior parte das bebidas que chegaram no Japão depois de contato com estrangeiros tem uma palavra em outro idioma. Exemplo, em japonês, cerveja é biro. Que vem de beer, então biro, não é cerveja, não tem uma palavra específica para isso. Mas, por exemplo, vinho, você pode chamar de wino ou budoshu.
que a vinha a bebida alcoólica de uva. Então já se produzia vinho no Japão, já tinha uva no Japão antes de contato com o estrangeiro. Então, assim, alguns países ficam nesse limbo. Mas, Novo Mundo é tudo que não é Europa. Então, por exemplo, Brasil, Chile, Argentina, Uruguai, Austrália, Nova Zelândia, África do Sul, Estados Unidos, Canadá. Isso convenciona se chamar de Novo Mundo. Velho Mundo, França, Itália, Portugal, Espanha, Alemanha, Áustria, Suíça e por aí vai. Principais diferenças, de maneira muito generalista, é que o Velho Mundo e, de maneira geral, a Europa tende a preservar mais o estilo feito naquele local, que é a questão do terroir. E terroir é uma palavra que assusta muita gente, mas terroir não é só terreno. Eu achava que era só terreno. Não é só terreno. Terroir é o conjunto... Antes, quando eu não sabia nada, né? Perfeito. Agora eu sei tudo, então eu já sei que terroir não é só... Terroir é o conjunto de características que dá origem a um produto único. Exemplo, vocês gostam de pudim? Pudim? Ok, qual é o melhor pudim do mundo? É o da minha avó. Perfeito. Se eu pegar a receita da sua avó e eu fizer igual, vai sair igual? Putz, não. Por que não? Cara, porque tem um lance da minha avó ali que... Terroir é um conjunto de características que dá origem a um produto único. Terroir é como uma receita de pudim. É o terroir da minha avó fazendo o pudim? Exato. Não, se eu pegar os mesmos ingredientes e a mesma receita, eu não vou fazer igual. E tem um bife da minha avó também que eu lembrei agora. Aí, ó. Minha vozinha, te amo, 96 anos. Beijo pra vozinha. Beijo pra vozinha. Mas é essa brincadeira. Então, terroir é solo, é clima, é o jeito de trabalhar o solo, são as videiras que estão lá, o jeito de fazer o vinho, tudo isso é terroir. Tanto que terroir não é uma coisa que você cria, é uma coisa que você reconhece. Aquilo está sendo feito lá há tanto tempo daquele jeito que você cria algumas leis, algumas regras para proteger isso. Então, na Europa, se você perguntar para um francês quais são as uvas de um vinho tinto de Bordeaux, a maior parte dos franceses não vai saber dizer. Mas se você perguntar se um Bordeaux é mais forte ou mais fraco do que um Borgonha, ele provavelmente vai saber dizer. Por quê? Porque ele já provou um Bordeaux, já provou um Borgonha e ele reconhece o estilo mais do que a variedade de uva. Então, para a Europa, de maneira bem generalista, o estilo do vinho e a região onde ele é feito é mais importante do que a variedade de uva. O Novo Mundo, como não tem essa cultura há tanto tempo, exemplo, quando os portugueses chegaram aqui, não tinha uva na América do Sul. Então, não tinha vinho no Brasil. Os indígenas, a população originária, bebia a bebida alcoólica, então eles faziam o cauim, que era um fermentado de mandioca, de aipim, mas eles também não tinham consumo recreativo de bebida alcoólica. Perdi isso na aula de história, não sabia disso. Então, por exemplo, a gente e os portugueses tinham um consumo recreativo de bebida alcoólica. Você acompanha uma taça de vinho com a refeição, você vai beber no dia a dia para se divertir, mas de forma recreativa, social. Não, os povos originários bebiam bebida alcoólica em rituais e festividades religiosas com o objetivo de ficarem bêbados e entrarem em êxtase. Então, o consumo, a lógica do consumo de bebida alcoólica era diferente. Os indígenas de outros países latinos e andinos, como, por exemplo, onde a gente tem Peru hoje, Argentina, Chile, faziam a xixa, que era um fermentado de milho. Então, eles bebiam bebida alcoólica de um jeito diferente. Tô imaginando como é que esses caras faziam, né? Enfim, não tinha um processo... É simples. Pegar qualquer alimento com amido pode virar álcool. Então, o pessoal aqui comia mandioca cozida, mastigava, cuspia numa gamela. Caraca. As enzimas da saliva quebravam os amidos em açúcares mais simples. Leveduras fermentam, estão no ambiente. Então essas leveduras iam fermentar esse líquido com mandioca e transformar em álcool. Tá, deixa só pra gente conseguir fazer um link. Aliás, vou fazer... Deixa eu tentar aqui, né? Vamos lá. Primeiro, essa história, quem conta bem essa história é a Nelly do Espaço Zebra. Sim, perfeito. Da Botica ao Boteco, sim, sensacional. E desmistificando algumas coisas, né? Por exemplo, essa história dos portugueses olharem torto porque era produzido pelos indígenas, mas da mesma forma captando ali as receitas e levando para a Europa, tal, enfim. Vou trazer o livro da Nelly na semana que vem para indicar. Falando em livro, né? Então, mas vamos só para ele fechar a ideia. Então, assim, que você estava dizendo que eu entendi, né, o que a gente está entendendo como Velho Mundo e Novo Mundo.
E aí as diferenças básicas que você entende é o terroir. Assim. E aí é só crescendo, que foi uma coisa que faz um tempo que eu participei de um curso um tempinho atrás, um pouquinho antes da pandemia, que a pessoa que estava expondo, o Vini que estava expondo o curso, ele disse o seguinte: nunca se fala do produtor no terroir. Então sempre se fala assim do microclima, né? Mas o produtor é parte essencial do terroir. E você disse isso. Sim, o produtor é parte essencial do terroir. E assim, tem diferença entre os produtores, mas a função do produtor é expressar o terroir. Então, existe algum espaço para criatividade, mas ele está dentro da caixinha do terroir, do estilo de vinho daquela região. No Novo Mundo, a lógica é diferente. O Novo Mundo vai se perguntar por que não. Porque não tem tradição. Ou não tem uma tradição tão consolidada. Agora, alguns países e algumas regiões estão tendo uma tradição mais consolidada. Se você hoje plantar Pinot Noir em Bordeaux, você pode fazer um bom Pinot Noir em Bordeaux, só que ele não vai ser nunca um Bordeaux, porque não é uma das uvas tintas que faz parte do vinho de Bordeaux. Interessante. Então, assim, ele pode ser um bom Pinot Noir, ele nunca vai ser um Bordeaux, então não tem lógica você plantar Pinot Noir em Bordeaux. Você pode plantar Cabernet Sauvignon na Borgonha. Por que diabo você vai fazer isso? Não faz sentido. Mas vou fazer uma provocação. Não é o que foi feito na Itália quando começaram os super toscanos, trazendo a heresia de trazer uvas francesas para plantar em solo italiano? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque a zona onde começaram a plantar uvas francesas foi a Maremma, que era uma zona relativamente nova. Era uma zona que estava sendo explorada de um jeito diferente. De novo, sempre vai ter um produtor que vai querer brincar de um jeito novo nas regiões clássicas. Mas ainda assim, os super toscanos começaram como vinhos de alta qualidade, e aí o que vai determinar se esse vinho vai vingar ou não, vai ser um sucesso ou não, é o produto, é o resultado da vinificação. Então, hoje, esses super toscanos que começaram numa região não clássica, não tradicional, eles ganharam reputação, alguns se tornaram tão típicos que hoje eles têm as próprias denominações de origem. Mas hoje tem produtores fazendo super toscanos na zona do Chianti clássico. A gente traz um, por exemplo, que é um produtor do Chianti clássico, que ele produz um vinho de base Merlot com um pouco de Sangiovese no coração do Chianti. É um baita vinho, não é um Chianti, nunca vai ser um Chianti. É um super toscano. Só que, de novo, eles ainda assim vão fazer Chianti clássico. Então tem produtores que fogem a essa lógica. Na Itália mais do que na França, mas na Espanha tem muita gente fazendo isso, brincando disso, e a legislação do mundo do vinho ela também vai evoluindo para acompanhar isso. Então hoje na Espanha a gente tem um conceito que é o vinho de pago, que é um vinho que não faz parte de uma denominação clássica, mas que ele tem qualidade reconhecida, tem história reconhecida, tem tradição reconhecida. Então aquele vinho daquela vinícola tem uma denominação como vinho de pago. Então isso acontece no Velho Mundo. No Novo Mundo, não existe isso. Está começando a existir agora. Então os vinhos são muito mais comercializados e pensados pela variedade de uva, mais do que pela região ou um estilo. Porque na mesma região eu posso fazer todos os estilos de vinho. Os produtores no Novo Mundo podem fazer de tudo, inclusive qualquer coisa. Eu vou já falar do livro que o Vini trouxe aqui pra gente, mas eu fui visitar a Vinícola Zuccardi e eu fiquei muito impressionado assim como eles dividem bem as parcelas e eles vendem de acordo com essas parcelas, né? Que eu acho que o que você está trazendo no que diz respeito ao terroir e como eles tratam lá na Europa. E me parece também, só para continuar na Argentina, que a gente tem um cara um expoente assim no que diz respeito ao produtor, que é o Alejandro Vidil. Sim. Que, nota 100 no Grão Inimigo 2013, se não me engano, igual Talaria, agora nota 100 de novo, né? O Adriana também nota 100 no mesmo 2013, que eu acho que a gente começa, né, a identificar os terroirs aqui da América do Sul e na sua plenitude, né? Inclusive no que diz respeito aos grandes enólogos, né, produzindo grandes vinhos. Sim, é isso, terroir a gente reconhece, só que com uma diferença entre Velho Mundo e Novo Mundo. No Velho Mundo, eles estão fazendo isso há séculos, daquele jeito, naquela região. Então, era coisa assim. Antes da gente saber que variedade era, quando você precisava renovar o seu vinhedo, você perguntava pro seu vizinho, você tem uma uva aí que tá dando bem? Ele falava, tenho. Me dá uns galhos aqui que eu vou plantar e ver se pega. Pegava, você plantava e botava no seu vinho, e isso foi sendo incorporado ao longo de séculos de história. No Novo Mundo, a gente já teve isso meio que pronto. Então, assim, hoje, e terroir é uma coisa que você reconhece.
existem poucos terroirs na Europa que são terroirs de um único produtor. Porque para ser um terroir de um único produtor, você precisa fazer algo muito distintivo e muito particular, algo muito... e com qualidade reconhecida no mercado. No Velho Mundo, o terroir geralmente está ligado à comunidade. Então é aquela região, aquele município, aquele conjunto de municípios onde todos os produtores vão produzir vinhos em estilos muito similares que vão ter uma tipicidade. Então hoje, o Alejandro Vigil, a própria Zucardi tem feito isso de forma muito boa, mas de forma muito individual às vezes. Claro, tem produtores, inclusive esses, que estão desenvolvendo algo dentro da comunidade. Mas a lógica das vinícolas no Novo Mundo e no Velho Mundo são muito diferentes, são muito distintas. Só que assim, hoje a gente tem vinhos e vinícolas do Novo Mundo indo em direção ao Velho Mundo, e a gente tem vinícolas no Velho Mundo vindo em direção ao Novo Mundo, ao estilo do Novo Mundo. Porque se você está em Portugal e você planta só as uvas Caladoc, Castelão, Rabo de Ovelha, Rabigato, Ratinho... Rabo de gato? Rabo de galo? Rabigato. Rabigato. Entre outras, assim, que ninguém nunca ouviu falar. Você vai botar isso num vinho. Para vender num supermercado na China, ninguém nunca ouviu falar. Talvez na China tenham ouvido falar de Cabernet Sauvignon, mas não ouviram falar de castas portuguesas. Então tem vários produtores portugueses, espanhóis, que estão usando castas internacionais e fazendo vinhos em estilos mais Novo Mundo, para poder exportar esses produtos mais fácil. E tem produtores do Novo Mundo que estão buscando terroir, parcela, localidade, pago, para produzir os seus vinhos. E é por isso que Novo Mundo e Velho Mundo é uma simplificação útil, mas não é uma resposta. Tá. É um início de caminho para aprender sobre vinho. Falaríamos horas sobre Velho Mundo e Novo Mundo. Andrezinho, Gaio Fato. Você viu que a partir de hoje nós vamos instigar os nossos convidados a trazerem um livro. Na verdade, o Vini, muito gentil, ele nos presenteou com esse livro. Tá guardadinho ali. Mas na verdade era só, a gente queria só que ele desse e aí, então, só falasse, né? Aqui, ó, mostra lá. Aqui, ó. Qual que é a câmera aqui? Essa aqui, né? Não sei se dá pra ver. Essa aqui, ó. Não, é aquela lá, essa aqui. Não sei se dá pra ver. A cozinha de Ema. Mas a gente vai ler aqui pra vocês. Aqui, ó. Vini, o que você trouxe uma série de receitas pra gente? É um livro de receitas da Zucardi, editado aqui no Brasil pela Catapulta. Ema é a avó da família Zucardi, uma grande cozinheira, e é um livro com as receitas dela. É receita de vó, prato para alimentar uma família. O livro é lindo, as receitas são maravilhosas. De novo, as empanadas são especialmente boas, os doces em calda no final do livro são maravilhosos, as conservas. Mas é isso, é uma cozinha muito afetiva, é uma cozinha muito para harmonizar. São vinhos gastronomicamente... são pratos que gastronomicamente vão combinar muito com o vinho, até porque é uma família produtora de vinhos. Então é um livro que não é de vinho, é de gastronomia, mas recomendo fortemente. Então a cozinha de Ema. E a gente tinha falado um pouco sobre indicação de livro. Um livro que eu indico muito para quem tá começando e quer se divertir lendo sobre, não só vinho, sobre bebidas, é a História do Mundo em 6 Copos. A História do Mundo em 6 Copos. A História do Mundo em 6 Copos. Vai contar a história da humanidade através de 6 bebidas. 3 alcoólicas e 3 com cafeína. Caraca. Então o autor, ele vai argumentar que a história da humanidade ela é marcada por essas 6 bebidas. Então as 3 alcoólicas são a cerveja, o vinho e o rum, representando os destilados. Então a cerveja na Antiguidade Clássica, entre os egípcios, os babilônicos, etc. O vinho também entre os egípcios e os babilônicos, porque o vinho e a cerveja eles são contemporâneos. Não se sabe definir com certeza o que veio primeiro, se foi a cerveja ou se foi o vinho. Alguns argumentam que foi o vinho, outros argumentam que foi a cerveja. Talvez a gente nunca saiba, e também não importa. Mas eles tiveram importância ao longo da evolução. E o vinho foi muito forte dentro dos gregos e romanos. Os romanos rejeitavam a cerveja e bebiam muito mais vinho. Então o combustível do Império Romano foi o vinho. E depois o rum e os destilados na época das navegações. Porque se você era um marinheiro que ia passar 2 anos dentro de um navio, e aí um ponto, as condições sanitárias eram mínimas. Caraca. O escorbuto era um problema real. Você, assim... Só o capitão não bebia. Assim, todo mundo bebia, inclusive o capitão. Imagina o capitão bebendo. Você não tinha mulheres dentro de um navio.
Então, assim, as opções de lazer de tripulantes de um navio eram muito limitadas. Muito limitadas. Não tinha um smartphone ali. As opções de convivência eram muito limitadas. Então tinha ração de bebida alcoólica, principalmente destilado, que durava bem, não oxidava fácil, resistia a viagens. E depois a gente teve 3 bebidas com cafeína, principalmente a partir da Revolução Industrial. Então a gente tem o chá, o café e a Coca-Cola. Então é um livro que conta a história do mundo através de 6 bebidas que impactaram a humanidade. E, de novo, é um livro gostoso de ler, fácil, tem boas referências históricas. Então é um livro divertido. É o Yuri Harari do mundo etílico. Mais ou menos isso. Repete o nome do livro, por favor. História do Mundo em 6 copos. Se eu não me engano, vou deixar esse nome do livro. Na descrição. Vou deixar na descrição. Então tá. Muito bom. E, bom, acho que tá na hora da gente trazer a Lise Carvalho. Pra ver eu acho que sim, hein? Até porque, olha, o Vini precisa eu vou pedir uma gentileza dele. pro Vini. Vini, se não se importar, se quiser, a gente até joga fora se não quiser tomar. Não, termina ele aqui. Porque eu queria que você provasse o vinho que nós trouxemos. Nós estamos servindo agora o vinho que nós trouxemos. Esse é o que nós trouxemos. Lise, por favor, então, tome aí o seu assento. Seja bem-vinda mais uma vez. Aproveita para fazer o serviço do vinho pra gente. O Vini tá... Olha que eu tô chegando justamente na hora que a minha taça ficou vazia. Então pronto, aí já faz o serviço do vinho para todos, inclusive para você mesma. Cheguei na hora certa. Tá, enquanto você vai fazendo o serviço do vinho, ontem a gente teve algumas interações no nosso canal. Vou ter que me levantar aqui, acho que ficar na frente da câmera, desculpa. Não, sem problema. A gente teve algumas contatos por meio do nosso canal, conexão underline Tanino no Instagram, conexão underline Tanino. E o José de Souza compartilhou com a gente que ele estava tomando um vinho alentejano para acompanhar uma cafta de cordeiro. Interessante. Uma outra amiga compartilhou, essa a gente não conseguiu identificar quem que era. Ela disse que estava tomando um vinho em homenagem ao entrevistado. Então, é uma amiga que tem contatos consideravelmente interessantes, porque a gente não tinha divulgado para ninguém que o Vini seria o nosso convidado, mas ela já sabia. E ela, em sua homenagem, estava tomando um M. Chapotier Blanc Côte du Rhône 2020. Não sei nem falar esse nome aqui. É isso? Isso aí. Você curte muito esse vinho? Curto muito. O Chapoutier é um baita produtor do Vale do Rhône. Gosto muito de Chapoutier. É uma das referências. Infelizmente está cada vez mais caro aqui pra gente, né? Infelizmente. A gente traz uma linha do Chapoutier aqui pro Brasil e, assim, é sempre um prazer beber Chapoutier. É um cara que tem uma visão muito grande e muito específica, trabalha muito terroir, mas trabalha muito macro-regiões. E eu gosto muito dos brancos e dos tintos do Chapoutier que a gente está trazendo pro Brasil. Eu também. Gosto bastante de Chapoutier. Eu também adoro o Chapoutier. Adoro. Lise, tinha que fazer uma primeira pergunta para você, né? E eu peguei... a gente tem a segunda pergunta foi feita no YouTube. Essa primeira pergunta é minha e eu colei dessa segunda pergunta aqui. Uma vez eu estava num restaurante, não interessa onde que eu estava vivendo nessa época, e a gente pediu um vinho. E aí, de repente, eu não sei se era um garçom, se era o sommelier, ele chegou com a garrafa aberta e perguntou se queríamos fazer a prova, a gente fez a prova, e aí ele serviu. Quando ele saiu, um amigo que estava comigo, ele virou e falou assim, esse cara, ele serviu um vinho na outra mesa, recusaram e ele trouxe pra gente. Eu fiquei com aquilo na cabeça, mas assim, me corroeu de um tanto, eu nunca mais consegui voltar nesse restaurante. Então a minha primeira pergunta o vinho, depois que eu peço, ele pode ser trazido aberto na mesa ou ele tem... E assim, eu sei que em algumas casas, já aconteceu comigo também, numa casa, nesse caso eu acredito que era uma sommelier, diga-se de passagem, ela chegou, ela me mostrou o vinho e ela disse, você se importa que eu abra o vinho? Aí tinha uma mesinha apropriada para ela fazer o serviço do vinho. Eu falei assim, você se importa de eu abrir o vinho ali? Eu falei, não, de forma alguma. Ela foi lá, abriu, trouxe a rolha, né, quis fazer a prova e tal. Mas, então eu acho que esse é o apropriado. Mas e aí, trazer o vinho aberto para mim, né? Chegou lá, eu quero esse vinho. Tá bom, tá aqui e tal, e vai servir. Não é tá apropriado isso daí? Bom,
Deixa eu falar primeiro boa noite, né? Que eu Boa cheguei noite. aqui com a Bom taça dia, boa vazia, servi. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer enorme estar aqui do lado desta pessoa que eu gostaria O cara é top demais, né? sugar todo esse conhecimento. Para mim é um exemplo de que vinho e cultura estão ali, ó. Vinicultura. Tá no Estão nome. ali, ó. Tá É a no nome. representação física de que vinho e cultura caminham juntos. Enfim, vamos lá a essa pergunta. Não é o serviço adequado e correto, né? Trazer o vinho aberto. Eu, particularmente, acho, né, que foi exatamente o que aconteceu no restaurante aí. Porque, na verdade, Xuxa assim... também, viu? Depois. Na verdade, assim, o serviço correto é a pessoa ordenou o vinho, né? O sommelier chega, mostra o rótulo, confirma com o cliente para ver se é aquele rótulo mesmo que ele escolheu, se está tudo certo, se foi o rótulo escolhido, pego de forma correta na adega. Ele vai abrir na frente do cliente, né? Vai fazer o serviço na frente do cliente, vai pedir autorização, se for o caso, no caso aqui do Brasil, né? Na Europa nem tanto, mas aqui no Brasil, se ele pode fazer a prova, porque muitas vezes aqui no Brasil não tem essa, né, essa cultura do sommelier ele fazer a prova, e eu particularmente acho que é uma questão de segurança para o cliente, o sommelier fazer a prova primeiro, então ele vai fazer o visual, vai olhar, né, o visual, e aí falando de uma forma mais simples, olhar o vinho, pôr o vinho no nariz, que é a segunda etapa, né, e provar. Ok? E aí ele vai ver se o vinho tá ok para serviço ou não, se tem defeito ou não. Que é o que a gente conversou no podcast nesse caso em anterior, especial, né? Trazer o vinho aberto interrompeu uma etapa do serviço. Entendi. Né? Então, não é correto. Qual foi a outra questão? A outra pergunta? Não, era isso. A segunda Não, o que você trouxe do adendo? Você falou uma outra coisa depois? E aí eu tive uma oportunidade num outro restaurante, Sim. a sommelier veio e ela me perguntou se eu poderia... E aí é uma questão de logística, de espaço, muitas vezes não existe a possibilidade. A questão é sempre comunicar ao cliente o que vai fazer. Ótimo, exato. Mas tem uma Sempre curiosidade conversar. nisso. O que vai fazer e o porquê vai fazer. Muitas vezes a pessoa que está ali, ela não sabe. Ela não sabe quais são as etapas do serviço. Então, olha, eu estou mostrando o vinho, é esse que a senhora escolheu, o senhor escolheu, tal. Eu vou servir, eu vou provar, tudo bem de eu provar, né? É sempre o sommelier fazendo, ele precisa explicar o serviço que ele está fazendo. Por que ele vai abrir o vinho com um saca-rolha desse? Ou por que ele vai decantar, ou por que ele vai aerar, que tem diferença em decantação e aeração. Então, assim, é toda uma informação que, se você não passa para o cliente fica inseguro de saber o que está sendo feito e se está sendo feito da forma correta. Pensando no serviço formal, tem um motivo muito óbvio para abrir o vinho na frente do cliente, que é garantir que ele está bebendo o que ele pediu. O que ele pediu. Porque nada garante que ele tenha levado essa garrafa para copo, esvaziado e colocado outra coisa dentro da garrafa. É verdade. E é por isso que a gente abre a garrafa na frente do cliente. Uma exceção. Quando o cliente pede vinho em taça. Aí eu posso trazer a garrafa aberta, porque eu já servi outros clientes, por exemplo. Já fiz muito mas isso. no serviço padrão, eu trago a garrafa aberta, apresento para o cliente, sirvo para o cliente para ele poder provar e entender se esse vinho tem defeito ou não, se é o vinho que ele pediu, se está tudo correto, e a partir daí eu faço o serviço. Fora disso, garrafa sempre aberta na frente do cliente, e para vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, se alguém trouxer a garrafa para vocês no restaurante, a garrafa vier aberta até a mesa, recusem e peçam que a garrafa seja aberta na frente de vocês. É direito do cliente que a garrafa seja aberta na frente dele. E meu amigo matou. Mas você tomou vinho? Tomando. Você tomou vinho e aí? Cara, me caiu mal pra caramba, né? Porque a pessoa ficava lembrando que o amigo falou. Eu falei assim, ó, cara, ele foi recusado na outra mesa e mandaram pra cá. Mas, sabe que tem outra coisa que a Lizzy falou, que é interessante, de mostrar o rótulo, né? Uhum. Na verdade, assim, toda essa explicação, eu particularmente, que é uma... Mas eu falo sobre isso na pergunta aqui, na segunda. Mas uma vez eu estava num restaurante
E eu vi o sommelier vindo, ou o garçom, né? Ele veio e mostrou o rótulo e o cara pediu para servir. Quando chegou a conta, o cara falou assim, eu não pedi esse vinho. E o garçom falou assim, não, o senhor pediu, eu mostrei pro senhor e eu perguntei antes. Eu falei assim, não foi esse o vinho que eu pedi, não foi esse o vinho. Cara, o garçom... Não foi o preço que eu pedi. Ficou puto, né? Enfim, e acabou cobrando o outro preço, Caramba. Mas enfim, eu acredito que é por isso. É justamente por isso, é uma questão de segurança pro cliente, né? Pro restaurante, pro sommelier, para ver se não houve equívoco, né? Isso aconteceu com a gente. Sim! A gente foi a um restaurante, Exatamente. Depois de uma degustação, fomos jantar nós e uma amiga, e chegando no restaurante, na carta tinha um nome de um vinho, o garçom trouxe um rótulo, apresentou, e tava lá, mas não é, tinha alguma coisa errada ali, degustamos, o vinho estava correto, depois olhando o rótulo e o contrarótulo, no rótulo dizia uma coisa, no contrarótulo dizia outra. E aí a gente falou, olha, você tá me servindo um vinho que não é o que a gente pediu, tá, mas tá aqui no rótulo, no contrarótulo tá. Não, mas o que vale é o rótulo, não é o contra. Era um problema da importadora do restaurante. Mas aí o atendimento no restaurante foi bem ruim, porque não souberam solucionar o problema. Porque o vinho que estavam nos vendendo era de uma qualidade inferior ao que eles estavam propondo na carta de vinhos. Caramba. Então, Exato. é o tipo, assim, isso é um ponto importante. O cliente nem sempre tem razão. Mas a gente sempre deve escolher dar razão ao cliente. Resolve o problema do cliente. O sommelier não tem que levar problema pro cliente, ele tem que levar solução. Acontece, é um erro seu também. Enquanto comprador no restaurante, enquanto gerente no restaurante, garantir que o que você está oferecendo na carta é o que você tem para entregar. Então, isso é parte do serviço do vinho e da experiência com o cliente. Esse é um restaurante onde eu não vou mais. Porque eu atendi... E, de novo, a comida estava ótima, o vinho não estava ruim, mas o atendimento não foi adequado. Deixou a desejar. Ainda mais que nós havíamos, depois dessa situação, ele pontuou, a gente conversou e tal, nós falamos, olha, a gente é sommelier, nós somos sommeliers e tal, então ele, né, principalmente, a gente, na verdade eu e a nossa amiga, ele é sommelier. E aí, eles, mesmo assim, aquela coisa, o cliente está reclamando de coisa que não deveria reclamar, não prestou atenção no que foi colocado à disposição dele, enfim, porque mostrei o rótulo, mas a questão, como ele falou, estava no contrarótulo. E assim, não é nem questão de dar carteirada, é o que é. O que você tá me cobrando é o que você deveria estar me entregando. Se na carta tá uma coisa, no rótulo, porque era a mesma região, só que era uma qualidade diferente de vinho, uma categoria diferente de vinho. E no rótulo da garrafa dizia uma coisa, no contrarótulo dizia a mesma coisa que estava na carta. O que é um problema da importadora. A importadora, quando nacionalizou esse produto, recebeu uma coisa, contrarrotulou contra a outra. Se o mapa pega isso, tem multa para a importadora e eventualmente para o restaurante. Então, porque é uma fraude, você está enganando. Se isso, Procon, você está enganando com o seu consumidor. Não, o que eu quis dizer é que, muito provavelmente, para quem estava atendendo vocês, não só não havia problema, como vocês ainda quiseram dar uma carteirada de falar, ele é sommelier. Tá. Aí, pegaram o cliente errado. Depois eu vou pegar o nome do restaurante, que eu também não vou mais. Perfeito. Não vou mais. E outra, hein, quando eu pego birra de restaurante, fecha, viu? Os caras aprendem com os erros. Deixa eu perguntar, agora uma outra pergunta que veio da nossa, acho que é a nossa telespectadora e ouvinte número 1. Mais assídua. Patrícia Macola, beijo pra Patrícia Macola, nossa amiga querida. Patrícia. Primeiro, quando nós fizermos a gravação de um podcast ou começarmos a fazer ao vivo com a possibilidade da galera assistindo, nós vamos trazer a Patrícia Macola para assistir aqui, para participar ao vivo do podcast com a gente. Então, assim, ela quer fazer mais uma pergunta, ela diz assim, como né, eu me sinto à vontade, eu vou fazer a pergunta. Ela diz assim, é fora de etiqueta pedir ao sommelier que sirva apenas quando for sinalizado? Porque não gosto de me sentir pressionada em terminar a garrafa, pois para mim tomar vinho é como um bom romance, para ser saboreado com intensidade e sutileza. Mas fica a dúvida se ofende o serviço do vinho, Um beijo carinhoso e agradecimento por nos brindar com esse canal delicioso, literalmente. Eu vou acrescer 2 coisas aqui, ó. Eu fui recentemente num bar conhecido aqui de São Paulo com um amigo
e eu tava tomando um drink, ele tava tomando chopp. E aí ele não acabava o chopp dele, o garçom chegava e já colocava do lado. A primeira vez que ele fez isso, o meu amigo falou assim, ó, eu não quero agora, obrigado. Passou uns 5 minutos, o cara fez isso de novo. E aí eu observei que, assim, o meu amigo estava tomando devagar e o cara já, né? Enfim, eu acho que essa é mais ou menos a questão da Patrícia. Para mim é um pouco diferente, que eu queria perguntar. É o anverso da mesma moeda, vamos dizer assim. É o outro lado. Por quê? Porque quando o restaurante ele abraça o serviço do vinho, então o sommelier ou o garçom, ele serve o seu vinho. Uhum. E às vezes o meu vinho acabou e eu tô com vontade de tomar mais vinho e por alguma assim, né, é natural, às vezes a casa tá mais cheia e tal. Então eu gostaria que o meu vinho ficasse mais à mão para eu mesmo pegar e me servir a hora que eu quisesse. Então assim, tem aí a reclamação da Patrícia e tem a minha reclamação talvez. Então assim, como o que você disse no nosso podcast passado, né? A função, se a gente pudesse definir rapidamente a função de sommelier, é tornar a sua experiência melhor nessa oportunidade. Como é que faríamos para atender a Patrícia e a mim? Então, se fosse eu e a Patrícia jantando, já daria problema. A Patrícia quer o timing dela e eu queria... Como é que a gente faz? Vamos ver se o Vini concorda comigo. O sommelier, ele é um pouco psicólogo, né? Ele tem que ter a sensibilidade de perceber a mesa que ele está servindo. Então, assim, muitas vezes a pessoa que está ali, ela não quer pegar a garrafa, ela se servir. Eu já aviso o sommelier. Pode deixar que eu me sirvo. Então, assim, é uma questão de interação do sommelier com o cliente. Ele vai perceber, às vezes perguntar, se ele perceber que é o caso, timing, sensibilidade mesmo, dele ir servindo de acordo com o andar do serviço ali da mesa, ou não. Às vezes a pessoa quer ficar sozinha. Eu, às vezes, vou a um restaurante, eu sento sozinha, peço uma garrafa de vinho e eu não quero que ninguém me sirva. Então, eu aviso. Só que, muitas vezes, as pessoas não fazem isso. Então, assim, é uma questão de perceber. Em regra, o serviço a taça ficou vazia, o sommelier vem e serve. Todo mundo na mesa. Em regra, é dessa forma mesmo. Ele vai servindo, né? Só que, de acordo com o andamento do serviço, muitas vezes a pessoa não quer que isso aconteça. Ou o próprio sommelier perguntar, né? Enfim. Então, tem essa questão dele perguntar. O que o cliente quer? Né? Não só a sensibilidade, porque muitas vezes o cliente se constrange de dizer, não me serve, tá? A mesma coisa da churrascaria, que vai servir na Coca-Cola, vai servir na Coca-Cola para trazer uma outra Coca-Cola, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, não consegue dizer, por favor, não me sirva. Mas a questão também, tem a questão de deixar, eu particularmente, né, como sommelier, eu prefiro que essa taça que eu tô tomando, chegue ao final, né? Para depois ser colocada outra. Porque o vinho, ele muda. Ele vai entrando em contato com o oxigênio, ele vai liberando aromas, ele vai liberando sabor, ele vai ficando diferente. Então, é melhor você terminar a taça. E aí, vai da sensibilidade do sommelier. E aí, Vini? Diga aí. Tá certo, mas assim, no serviço formal... Que não tem um certo e errado, né? Assim, existe um serviço formal. No serviço formal, quem serve o vinho é o sommelier. Isso. E a taça do cliente está chegando ao final, antes dela se esvaziar, o sommelier vai se oferecer para servir vinho. O sommelier nunca, no serviço formal, nunca vai servir a taça de alguém sem perguntar para a pessoa antes. Isso é um ponto importante. Porque a taça é sua, o vinho é seu. Eu tô só servindo. Então eu vou te perguntar, você aceita mais vinho? Se você me disser que sim, eu vou servir mais vinho. Se você me disser que não, eu vou te pular e vou servir a próxima pessoa. Então no serviço... Mas ela acabou de não me perguntar se eu queria mais vinho aqui. É que aqui o serviço não é formal. Boa! Entendeu? Muito bom, muito bom. Isso é um ponto importante. No serviço formal, o sommelier sempre vai perguntar se o cliente aceita mais vinho. Mas isso deveria ser uma prática comum. Você aceita mais vinho? Mas não é. É perguntar para a pessoa se ela aceita mais. Se ela não aceita mais,
que é o que resolveria o problema da Patrícia, exatamente. É só perguntar. Exatamente. Que não, você nunca vai encher a taça de alguém. É a questão da sensibilidade, né? Exato. Do sommelier. Isso que eu tava falando. A sensibilidade do sommelier para entender a mesa. Porque também existem as pessoas que querem ser servidas e pronto, e não querem nem interagir. Mas aí um ponto importante. No serviço formal, o sommelier sempre vai perguntar. Sempre pergunta. Porque, de novo, a taça é sua, a não ser que você me diga, pode me servir sem me perguntar. E aí o cliente tem a liberdade de dizer isso. Como a Lizzy falou, eu quero a garrafa na minha mesa e eu me sirvo. Ok. Ou vai dizer, pode me servir sem me perguntar porque eu sempre vou querer vinho. Ok. Mas você pode estabelecer esse tipo de relação com o sommelier ou com quem está te servindo. Então, isso é um ponto super importante que você está falando, Vini. Na verdade, eu não quero te interromper, não. Eu quero que você continue nisso. Isso porque, assim, o Vini, como eu falei, bastidores, é uma referência para mim em todos os sentidos. Então, a questão nós somos formados, né? A gente recebe aquela informação toda técnica e o serviço formal e aquela coisa. E muitas vezes nós vamos trabalhar em salões, em restaurantes, enfim, em que há uma variação da prestação do serviço de acordo com o restaurante em que está se trabalhando, né? Então é aquela coisa, a sensibilidade, a formalidade, o equilíbrio, né? Uhum. E o cliente sempre vindo, e por isso que eu tô colocando essa questão, porque para nós aqui, para o pessoal do canal, que na verdade muitos estão começando no mundo do vinho, para a galera que não tem essa experiência, converse com o sommelier se ele não falar com você. Assim. Não é? Eu acho que é uma converse dica. Com ele, diga, eu quero o serviço dessa forma, porque muitas vezes ele vai falar, na maioria das vezes ele vai falar. Agora, se você estiver num lugar que o sommelier não disser, você diga, converse com ele, tenha liberdade para dizer, eu quero o serviço desta forma ou desta forma. Eu vou discordar que na maioria das vezes ele vai falar, mas assim, eu acho que é uma dica que vocês estão dando. Na maioria das vezes ele não vai falar, não vai falar. Mas assim, é uma dica de... Foi por isso que eu fui até pela linha da resposta anterior, porque o serviço formal é o que a gente aprende. Mas os restaurantes, de modo geral... É uma dica de ouro que vocês estão dando, até porque, dependendo do restaurante, dependendo da figura do sommelier, intimida. Até quem não está acostumado a ir no restaurante. E digo mais, por exemplo, você acabou de dizer, de contar uma função que é do sommelier, explica. Eu já tive uma situação que assim, né, eu tô conversando com o André, eu chego e falei assim, olha, né, esse é o vinho e tal, tá bom, obrigado, pode servir. E a gente voltando a conversar, assim, então, essa rolha é uma rolha especial. Não, tá bom. E aí a gente voltou a conversar, então, e eu queria uma também... rolha DIN 10. Não. Então, assim, eu tava precisando conversar com o André. Sim. E eu não queria, eu já falei assim, nem a prova eu fiz. Falei assim, não, pode servir. Pode fazer o serviço. Eu não quero. É a tal da sensibilidade que o sommelier tem que ter naquele momento. Mas assim, fazendo também, vendo o lado do sommelier, eu acho que tem muito da condição de trabalho que é dada para ele, claro. Do que está sendo orientado, enfim. Mas pensando em serviço, a função do sommelier não é intimidar ninguém. Sim. A função do sommelier primeiro ponto. Nem disse que ele tá, assim, só que às vezes a figura só e mais o restaurante, né? Mas claro que não. Se você lembra do sommelier no dia seguinte, é porque o serviço foi ruim. Porque se o serviço foi maravilhoso, você vai lembrar da comida, da experiência, do ambiente, da conversa que você teve com a outra pessoa. Você não lembra do serviço do vinho. O vinho foi muito bom, enfim. Porque o protagonista no restaurante é o cliente, não é o vinho, não é o sommelier. E esse é o ponto. O que a gente orienta nas formações de sommelier? Módulo de serviço. Chegou na mesa. Se o teu cliente chegou pra você, já aconteceu comigo, e pediu um Cabernet Champignon, isso acontece. Você não vai repetir o erro. Muito bom. Mas você não vai corrigir o seu cliente. De forma alguma. Imagina que esse cliente foi com um grupo do futebol e ele é o cara do vinho do grupo do futebol. Ele pediu um Cabernet Champignon. Ele pediu um Cabernet Champignon e aí o sommelier fala, meu senhor, o senhor quis dizer Cabernet Sauvignon? Acabou com a vida do cara. Acabou. Ele nunca mais joga futebol com aquela turma. Ele fala, você quer um estrogonofe? O que você quer? Não, e é esse o ponto. Rapaz do céu. O sommelier tem que se... Assim, se o sommelier é arrogante, não frequente esse lugar, não dê bola pra essa pessoa, porque o sommelier tem que ser invisível. Invisível no sentido de, se você fizer uma pergunta, ele tem que ser capaz de responder, de te atender de forma adequada. Agora, se você tá conversando, ele não vai interromper a tua conversa. Ele vai
pedir licença para apresentar o vinho, ele vai abrir o vinho ali na sua frente. Se você parar e ficar vidrado olhando ele abrir a garrafa, ele vai fazer isso com naturalidade. Se você estiver trocando uma ideia e ele tá ali abrindo, vai acontecer na mesma. Ele vai degustar o vinho no serviço formal ou vai te oferecer para provar, vai deixar você provar e vai seguir o baile. Uma coisa que constrange muita gente é quando o sommelier tira a rolha da garrafa, entrega a rolha na mão do cliente. E o cliente fica, o que eu faço com essa rolha? Tem gente que não tem gente que olha, tem gente que cheira, tem gente que chupa a rolha. Eu já vi gente chupando a rolha. Não chupem a rolha. Mas assim, é justamente gerar um constrangimento que é o que a gente não busca nesses Nem casos. quando tem um açúcar residual, brincadeira. Tá, mas quando o cara entrega a rolha, o que eu tenho que fazer? Primeiro ponto, o sommelier não deveria entregar a rolha na sua mão. Ele deveria colocar a rolha na sua frente. Normalmente quem entrega, então, não é um sommelier. Então, eventualmente, não, o ninguém entrega a gerente rolha. ali... Aí tem um ponto. No Brasil, muitas vezes o serviço do vinho não é feito por um sommelier. Tem esse primeiro ponto. Mas, ainda assim, o que a gente tem que entender como cliente, porque a gente trabalha na área, mas a gente também é cliente, você tem que estar à vontade no restaurante, porque se o teu prato veio frio, você vai dizer, o meu prato veio frio, eu pedi um prato quente, troque por gentileza. Se o seu vinho, se o serviço tá errado, se você tá desconfortável, fala. Comunica, diz pro restaurante, porque é uma chance do restaurante melhorar as práticas dele e é uma chance de você corrigir um problema antes que ele se torne algo maior, porque às vezes isso se torna bola de neve. E aí tem um outro lado, que é o lado da cerveja, e isso é errado no Brasil, porque tem a coisa do shopping, e a pessoa vai colocando o shopping na mesa, que é o que aconteceu ali naquele caso. Mas só deixando aquela bolachinha ali na mesa, né? Então, em alguns lugares do mundo, por exemplo, na Alemanha, você vai para Düsseldorf, você vai para algumas regiões do norte da Alemanha, eu já vivi isso. Você vai no restaurante, a prática vai vindo cerveja na mesa. Vai vindo cerveja na mesa porque isso é cultural. Então, se a cerveja tá acabando, vão te colocar outro copo de cerveja e é da prática daquele estabelecimento. As coisas lá funcionam assim. Então, você, como cliente, tem que entender que se você não quer mais cerveja, você vai pegar a bolacha e colocar em cima do copo. E aí vão parar de te servir. Que nem a churrascaria aqui, Exatamente, né? Isso vai ter aquela rodinha pra dizer quero ou não quero. Mas, de novo, isso é um contexto cultural. No Brasil, a gente não tem essa cultura. O pessoal quer empurrar chopp pra você. A partir do momento que você diz, não quero mais chopp, e a pessoa continua te servindo, você reclama, você chama o gerente, você levanta e sai do restaurante. Porque não estão te respeitando como cliente. Se o cliente disse, não quero, se o cliente pediu alguma coisa, o restaurante deveria atender. Não é nada absurdo, deveria atender. Então, não quero mais chopp. Claro, os outros na mesa você pode continuar servindo normal. E se a pessoa pedir mais um chopp, você traz e tá tudo certo. Que interessante. Vini, deixa eu te falar uma coisa. Eu acho que invisível não seria o melhor qualificativo, né? Mas essa perspectiva que você trouxe como invisível, no sentido do serviço ter corrido tão bem que você nem percebeu que tinha alguém te servindo. Eu queria fazer um elogio, então, pro pessoal do restaurante do Gran Cru Bela Sintra. Foi onde nós conhecemos o Vini e a nossa confraria foi no restaurante da Gran Cru. Eu comentei isso quando terminou o nosso jantar. O serviço foi perfeito. Primoroso. Foi assim, como se você não soubesse como chegou o prato, como do mesmo jeito que você não sabe como que ele saiu. Então, parabéns pro galera que, infelizmente eu não vou lembrar o nome, mas do restaurante da Gran Cru Bela Sintra, vocês foram perfeitos quando tivemos a oportunidade de estar aí com vocês e quando nós tivemos o privilégio de conhecer o Vini. É o Barleta, o nome do restaurante. O restaurante é o Barleta. E às quintas-feiras tem jazz no Barleta e é muito bom, tá aí a recomendação. Legal, Boa, então pronto. Aí pode ir que o serviço da galera é 10. Isso aí que você narrou é exatamente o que eu tinha falado no podcast anterior, que é transformar a experiência do cliente. É isso. Muito bom. Tá, deixa eu te fazer uma última pergunta, então. A gente não conseguiu identificar também quem enviou essa... Qual? A terceira pergunta. Se você identificar, você me... Qual pergunta? A terceira, que é a seguinte. Pra Lise. Você tem alguma dica sobre qual a temperatura... Você tem alguma... Perdão, vamos lá. Você tem alguma dica sobre qual temperatura servir os vinhos brancos e tintos? E ainda fez um elogio, falou, o canal está show. Só por curiosidade. Vivian, né? Espera, eu identifico essa pessoa porque ela falou que ia mandar mensagem no canal, então, porque ela falou que é sempre uma dúvida dela. Aí ela falou, vou mandar uma pergunta para você fazer ao vivo, porque como é sempre uma dúvida que eu tenho, eu quero que todo mundo... Muito bom. Quem é?
Vivian Trujillo. Vivian Trujillo. Você conheceu a Vivian Trujillo? Eu conheço a Vivian. Então, é ela. Vivian. Eu não conheço a Vivian, mas... Vivian, obrigado de você ter mandado a pergunta. E Vivian, só por curiosidade, para provocar aqui, até por conta do nosso podcast anterior, para provocar a Lizzie e o Vini, eu botei a sua pergunta no chat GPT. E aí o chat GPT me disse o seguinte. O chat GPT. A faixa de temperatura recomendada para servir vinhos brancos varia entre 8 e 12 graus Celsius. Alguns vinhos brancos mais encorpados, como Chardonnay, envelhecidos em carvalhos, podem ser servidos em temperaturas um pouco mais altas, em torno de 10 a 12 graus Celsius, para permitir a expressão de aromas mais complexos. Vinhos tintos. Os vinhos tintos são normalmente servidos em temperatura um pouco mais alta que os brancos, pois isso ajuda a liberar os aromas e suavizar os taninos. A faixa de temperatura recomendada para vinhos tintos é geralmente entre 14 e 18 graus Celsius. No entanto, vinhos tintos mais leves frutados como Pinot Noir podem ser servidos em temperaturas mais baixas, em torno de 12 a 14 graus Celsius, para manter sua frescura. Já vinhos tintos mais encorpados e tânicos, como Cabernet Sauvignon ou Syrah, podem ser servidos em temperaturas mais próximas dos 18 graus Celsius para permitir que seus aromas e sabores sejam mais apreciados. O ChatGPT acertou ou nós vamos dizer... Faz uma pergunta para o ChatGPT. Agora? Um Beaujolais Nouveau, a gente serve aqui temperatura. Não, ele vai responder, mas assim, é o que a gente conversou na... Óbvio que o sommelier tem toda uma história por trás e tal, mas assim, ele errou grosseiramente? Grosseiramente, não. Grosseiramente, não. Os vinhos que têm mais corpo, independentemente, corpo, peso, enfim, independentemente de serem brancos ou tintos, né? São servidos a uma temperatura maior do que os vinhos mais leves, mais frutados, mais fáceis de beber. Basicamente é isso. De uma forma muito simples, é isso. Mas eu acho que o que a Vivian queria saber é sobre a temperatura. Ele dá algumas temperaturas aqui. É mais ou menos isso? As temperaturas que ele deu? É mais ou menos isso, mas eu diria o seguinte, por exemplo, eu até brinquei com o Beaujolais Nouveau, porque assim, a sugestão de serviço o Beaujolais Nouveau é um vinho feito na região de Beaujolais, na França, com a uva Gamay, de forma simplista, ok? É uma uva que se assemelha um pouco a Pinot, né? É um vinho frutado, fácil de beber, como diz um professor nosso da BS, na verdade acho que ele não deu aula para você, mas da BS, é um vinho festivo, né? Que nem chega aqui no Brasil, o Nouveau, né? Eu acho que nem chega. Tem uma ou duas importadoras que trazem. Porque é o vinho da safra, é o vinho da safra, aquele vinho que, né? Ok. E vinho de verão, né? E é tinto. Não é um vinho velho, é um vinho novo. Não é novo? Novo. É novo. E é tinto. E ele é servido, a sugestão de serviço dele é uns 10 graus. Entendeu? E é tinto. Que interessante. Né? Porque a gente acha assim, os vinhos tintos acima de 12, 13, 14 graus, né? Não necessariamente. Né? Depende do vinho que você está tomando. E aí cai na questão do mais corpo, menos corpo. Tem algumas sugestões, muitas vezes no contrarótulo, muitas vezes não, às vezes no contrarótulo tem a sugestão da temperatura de serviço. Então, assim, o que a gente vai responder para a Vivian? Posso dar uma resposta bem simples? Muito. Eu prefiro que o Vini dê, porque eu falei. Faz a pergunta de novo, ele faz a resposta simples, a gente posta depois para você lá no nosso Instagram. Vamos lá. Vini, qual é a dica de temperatura de vinho? Então a gente vai trabalhar com 3 faixas de temperatura. Entre 0 e 20 graus. Nenhum vinho abaixo de 0, porque abaixo de 0 ele vai estar tão gelado que eu não vou sentir os aromas e sabores. Acima de 20 ele vai estar tão quente que eu só vou sentir o álcool. Com base nisso a gente tem gelado, 0 a 8. A gente vai servir brancos leves, rosés, espumantes, boa parte dos vinhos doces, a gente serve gelado, de 0 a 8. De 8 a 14 é a temperatura que eu chamo de fresco, que eu vou servir brancos mais encorpados e tintos mais leves. Então, exemplo, eu tenho um Chardonnay com madeira, eu tenho um branco que tem contato com as borras finas, eu tenho um tinto mais leve como um Gamay, um Pinot Noir às vezes um Garnacha bem levezinho frutado. Eu vou servir de 8 a 14. Então, tintos leves, brancos de médio corpo para encorpados. E de 14 a 20, eu sirvo tintos de médio corpo a muito corpo. Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah, Taná e etc. É uma simplificação útil. Então, eu tenho 0 a 8, gelado, 8 a 14, fresco, e 14 a 20, temperatura ambiente. É isso.
Acho que simplifica bem, facilita a vida. E uma última dica. Na dúvida, é melhor servir esse vinho abaixo da temperatura do que acima. Por quê? Se um tinto, eu quero servir ele a 18 graus, 16 graus, e ele tá mais gelado, eu sirvo na taça, ele vai aquecendo na taça, até eu terminar de tomar. Se eu sirvo ele a 18, 20, ele não vai baixar naturalmente a 16 e 14. Então é preferível servir ele um pouco mais fresco e deixar ele aquecendo na taça do que servir ele mais quente. A não ser que você esteja na Islândia, né? Exato. E isso acontece em países onde o inverno é muito frio. É normal o pessoal colocar, por exemplo, um tinto ou um branco fora da janela para gelar fora de casa e bota para dentro para servir gelado esse produto. Aqui no Brasil não faz muito sentido. Interessante. Tá, nós vamos ter que fazer uma edição do podcast com o Vini 2, porque tá acabando o nosso tempo já. Eu tenho um monte de coisa para perguntar pro Vini. Lizzy, obrigado da participação. Então a gente encerrou agora o Pergunte a Sommelier. Continue mandando as suas dúvidas e sugestões para a Lizzy responder. E Vini, vou voltar com você agora. Vamos lá. Me diz uma coisa, e a enoviticultura nacional? Os vinhos brasileiros. Certo. Como é que você acha dos vinhos brasileiros? Aliás, antes disso, deixa eu te perguntar uma coisa. O que você achou desse nosso vinho? E a pergunta não é para você responder tecnicamente. Assim, gostei, não gostei. É um vinho que, né, enfim. Tá maduro, não tá maduro, tá bom, não tá bom. Maduro, passou, não passou. Tá, eu gostei. É um vinho que tá bom. Pode não gostar também, viu? Não tem problema nenhum. Tá agradável. Não pode, porque esse é o nosso Aí, vinho. exatamente, não pode. Não, gostei, tá agradável. A gente até falou um pouquinho, tá com uma acidezinha volátil um pouquinho maior, que é sinal de alguma evolução nesse vinho, mas isso não compromete o perfil do produto. Então, ok. Tá, eu gostei desse vinho, é um bom vinho. Legal. E aí um ponto importante. Eu trabalho com vinho há bastante tempo, eu degusto vinho praticamente todos os dias por trabalho. Eu não sou o maior fã de vinho como bebida. Eu não bebo vinho sozinho em casa, por exemplo. Eu vou num restaurante sozinho. Não. Rapaz! Não. Não, ele faz vermelho. Porque vinho é trabalho. Eu bebo vinho sozinho em casa. Pois não, vinho com a minha pra esposa. mim, vinho é trabalho. Então, é isso. Então, nesse caso, se eu não gosto do vinho, eu não bebo. Entendi. É real. Eu vou agradecer, eu tomo um golinho, vou provar. Eu nunca vou recusar a prova de nenhum vinho. Mas se eu não gosto, eu não bebo. Então, eu estou bebendo é porque eu gostei do vinho. Maravilha, que bom que você gostou. Mas tem uma pergunta depois dessa. O que você bebe sozinho em casa, se você não bebe vinho? Você quer saber a verdade? Ice Tea, Coca Zero. Eu sou louco da Coquinha Zero. Mesmo? Assim, eu bebo... Nós temos a amiga em comum, Gente, que é a louca da Coquinha beijo, Zero. Natália, Beijo, minha parceira Natália. da Coquinha Qual que é a Zero. câmera lá? Natália Beijo, Nath do beijo, Mami? Nath. Não. A outra Mas a Natália. Nath do Mami também é parceira da Coquinha Zero. Então, assim, é mal de Vinícius e Natália as Coca Zero. Mas é esse o negócio, assim. Tá, bebo chá gelado, bebo Coca Zero, bebo muita água, bebo muito café. Bebida alcoólica em casa, quando eu bebo... Porque também, não bebo muita bebida alcoólica em casa sozinho. Eu vou beber um drink, um coquetel que eu faço pra mim, eu faço vermute pra eu beber em casa. Então eu vou tomar um pouquinho de vermute que eu comprei ou que eu tenho. Eu sempre Mas você faz o seu próprio vermute? Eu faço o meu vermute e compro vermute também pra tomar. Porque eu gosto. Mas é de vez em quando, assim. Mas eu bebo pouco no geral. E quando eu bebo, se eu posso escolher alguma coisa que não seja vinho, eu vou preferir outra coisa que não seja vinho. Porque chega um momento quando você trabalha com vinho, que alguém vai aparecer na sua frente do nada, com uma taça de vinho, enfiar na sua cara dizendo, me diz o que é isso. E às vezes, e geralmente não é no seu horário de trabalho. Muito bom, muito bom. E aí você muitas vezes não pode mandar a pessoa para aquele lugar. Você quer, mas você não pode. Então você respira fundo, pega a taça, degusta, diz alguma coisa pra pessoa, às vezes você acerta, às vezes não. Mas, gente, assim, ó, não façam isso com o sommelier que você conhece. Isso é uma baita sacanagem. O que é isso aqui? Que uva é essa aqui? Exato, que uva é essa aqui? Que uva é essa aqui? Que ano que é? Então, assim, Mata aí. duas coisas. Então, primeiro, a Natália, que o André estava se referindo, a Natália Sírio, Natália, você vai receber o convite para vir participar do nosso podcast, aguarde, vai ser um prazer te receber aqui. A segunda pergunta é, quais as uvas desse vinho, Vini? Brincadeira. Tudo bem. Se você tá me dizendo que é um blend, já dá uma dica boa. boa. Já dá uma dica Ou é boa. uma pegadinha, né? Ô, Vini, deixa eu te perguntar, então vamos lá.
como que nós andamos de vinho aqui no Brasil? Vinhos brasileiros. O que você acha dos vinhos brasileiros? Ok. O Brasil como qual... Aliás, se puder fazer um gancho, que a gente estava conversando de Novo Mundo, e uma comparaçãozinha com os irmãos. Novo Mundo, né? Sim. O Brasil, fora do Brasil, não é relevante no mundo do vinho. O Brasil é novíssimo mundo também. O Brasil, para a maior parte dos mercados internacionais, é algo exótico. Vinho brasileiro, que diferente. Exótico. O vinho brasileiro só é famoso no Brasil. Porque fora do Brasil ele é caro, porque no Brasil ele já é caro, porque a nossa carga tributária é enorme em cima dos vinhos, e etc, etc. Mas o Brasil, como qualquer país do mundo, só faz 2 tipos de vinho. Eu tinha um professor francês que dizia: qualquer lugar do mundo só faz 2 tipos de vinho: du bon vin e du vin de merde. E como eu entendi o segundo. É isso. O segundo eu entendi. O mundo só faz esses 2 tipos de vinho. O Brasil e o brasileiro só faz 2 tipos de vinho, bom e ruim. O Brasil tem vinhos muito bons. Em degustações às cegas, é frequente que vinhos brasileiros, na mesma faixa de preço, vençam vinhos importados, e é comum que vinhos brasileiros, na mesma faixa de preço, percam de vinhos importados. Eu tô falando na mesma faixa de preço no mercado brasileiro. Então, se eu pegar um vinho brasileiro de R$100, comparar com um chileno, um argentino, um francês, um italiano, o brasileiro geralmente vai ficar bem colocado. Porque o Brasil faz bons vinhos. O Brasil tem muita referência em vinificação. A enologia brasileira é reconhecida com prêmios internacionalmente. Então, é um país de bons vinhos. É um país que ainda não está maduro nem para consumo, nem para produção de vinhos. Então a gente tem poucas coisas consolidadas, mas tem iniciativas como a DO Vale dos Vinhedos, como a denominação novíssima agora Altos de Pinto Bandeira para espumantes. O grande destaque do Brasil no mercado internacional são os espumantes. E não só de método tradicional, os de método Charmat, e os moscatéis brasileiros são muito premiados no exterior, e também brancos algum destaque. Os tintos ainda estão trabalhando para ganhar algum destaque. E um ponto no mercado brasileiro a gente tem 2... Eu percebo, isso é uma percepção minha, a gente tem 2 grandes grupos no Brasil de produtores de vinho. De um lado, a gente tem produtores que a família produz vinho, são descendentes de imigrantes, que já estão na 3ª, 4ª, 5ª geração fazendo vinho. Tá no sangue. E tá no sangue, se consolidaram no mercado e tiveram que ir se adaptando ao longo do tempo. E a gente tem, por outro lado, produtores novos que têm dinheiro de outras áreas e que, por algum motivo, decidiram investir no mundo do vinho. E aí a gente tem uma piada no mundo do vinho que é: a forma mais fácil de se tornar um milionário no Brasil é começar bilionário e abrir uma vinícola. Quem muito faz plano de negócio não monta vinícola no Brasil. Fato. Fato. É um dreno, é um ralo para dinheiro. Porque é caro. Investir no vinho é caro no Brasil e ponto. Mas, tirando essa brincadeira, quem faz isso... tenho dinheiro de outras áreas, vou investir no vinho, faz por gosto. E como dizem em Portugal, quem corre por gosto não cansa. Quem faz por gosto faz bem feito. Então a gente tem uma série de vinícolas. Aqui no sul de Minas, Diamantina, sul da Bahia, interior de São Paulo, no Goiás, na Chapada. Em várias regiões novas no Brasil, e mesmo na campanha gaúcha, no Planalto Catarinense, que tem outros investimentos e decidiram dedicar os seus rendimentos ou parte dos seus recursos à produção de vinho, e por conta disso, por saber que dá trabalho e que é caro, e para querer deixar um legado, vão fazer bem feito. Então, respondendo a pergunta, tem vinhos de alta qualidade no Brasil, que vale a pena conhecer, então não rejeitem vinhos brasileiros. Eu trabalhei muitos anos com o Wines of Brasil, que é uma agência de promoção de vinho brasileiro no exterior, e é sempre um prazer apresentar vinho brasileiro para gringo. Porque as pessoas se surpreendem. Um exemplo muito bom é que num dos últimos Decanter Wine Awards, um dos vinhos que ganhou, foi super bem premiado, foi um Viognier da Serra Gaúcha, da Métier. Viognier brasileiro ganhando prêmio num dos maiores concursos do mundo, e é um baita Viognier da Serra Gaúcha. Sabe? Então é muito legal ver isso acontecendo. Lizzy, deixa eu te falar, pedir para todos, né? Vamos trocar o vinho, porque nosso tempo está estourando e a gente precisa experimentar o vinho do... O vinho aqui já acabou. Vamos, e aí a gente vai para o vinho do Vini agora. O vinho do Vini. Vini, como você sabe, né? Eu e o André, nós participamos de uma confraria de vinho, que foi onde a gente se conheceu. E tradicionalmente, ou na esmagadora maioria das vezes, nós tomamos os vinhos às cegas, como nós estamos fazendo aqui. E um dos fatores que a gente toma os vinhos às cegas é pro rótulo e nem o valor que nós pagamos nos vinhos influenciar
Na percepção. Na oportunidade que você está tendo de ter o contato, até porque a gente tem os confrades dos mais variados, né? Lá no nosso grupo. A gente tem quem entende muito de vinho, como eu e o André. Exatamente. E os outros, né? Não, brincadeira, a gente tem uma média boa lá, então assim. O legal é a experiência. E a gente não quer que o valor, que o rótulo afete a experiência. Aí, e você acabou de dizer, né? Você fez também. Já trouxe uma certa perspectiva, mas eu queria dizer para você, perguntar para você o seguinte: normalmente o que a gente está tomando, nós estamos pagando um valor justo pelo que nós estamos tomando, ou muitas vezes o vinho ele é superestimado e a gente acaba pagando. E por que ele é superestimado? Ok. Quando é? Nossa, essa resposta é complexa, né, Vini? É complexa, mas vamos lá. Primeiro ponto: vinho no Brasil é caro. Ponto. Vinho no Brasil, que chega no Brasil. Isso, nós não estamos falando só dos brasileiros, né? Sim, vinho importado, vinho vendido no Brasil, que chega ao Brasil, é comercializado no mercado brasileiro pelas vias legais. Não pelo descaminho, né? Não pelo descaminho. Ah, porque eu tenho um primo de um fulano. Não, gente. Vinho que chega no Brasil pelos meios legais é caro. Eu tava com alguns produtores na semana passada, porque a gente teve um evento grande na firma. Os produtores se assustam. Tasting, né? Nós estamos em julho, foi no final de junho, foi o tasting. O tasting. Né? Essa semana eu estava conversando com a Pia Carral, com o pessoal de outra vinícola uruguaia. Assim, pessoas que eu conheço mais próximas do mundo do vinho, dizendo, pensando em proporcionalmente, conversão, o meu vinho é mais barato em Londres do que no Brasil. Como assim? O vinho feito no Uruguai é vendido em Londres por um preço menor, considerando a conversão, do que no Brasil. O frete é maior, mas a carga tributária para vinhos no Brasil é enorme, é pesadíssima. Como é que a gente muda isso? Com lobby, aumentando o consumo, qualificando o consumo, mas é um trabalho muito longo. Então, primeiro ponto, vinho no Brasil é caro. Só, assim, uma rápida interrupção. Em alguns países da Europa, o vinho ele acaba entrando como se fosse na cesta básica. Né? Então, assim, a tributação é zero. A gente entende o vinho... É que eu não sei se é só na Itália. A gente entende o vinho como uma bebida alcoólica e ela recebe toda a carga decorrente disso, né? Quer dizer, é uma bebida alcoólica. Vamos lá, deixa eu me expressar melhor. Mas como algo, sei lá, maléfico, né? Exato, prejudicial à saúde. Isso, prejudicial à saúde. Exato. Por exemplo, na Argentina, aqui do lado, o vinho é a bebida nacional da Argentina. Por conta disso, tem incentivos fiscais que vão ajudar a promover o vinho no mercado exterior. Mas o vinho é importante para o PIB argentino. Hoje, o país que mais produz vinho no Brasil, o estado, é o Rio Grande do Sul. E hoje, a cadeia uva e vinho, considerando vinho, suco de uva, outros produtos da uva e do vinho, representa 1% do PIB gaúcho. Então, menos de 2% do PIB gaúcho. Então, nesse sentido, o vinho representa pouquíssimo para a economia brasileira. Por isso que ele é pouco valorizado. Então, primeiro a gente tem esse aspecto. E aí, se a gente pensar... Então, pensando em reflexo de preço no exterior para o Brasil, considerando as nossas taxas, tem vinhos que chegam com preço justo, para a nossa realidade, que tem uma carga tributária enorme em cima dos vinhos, tem vinhos que são superfaturados. Porque o vinho, como qualquer produto, vinho pode ser encarado como commodity. Em alguns mercados, alguns vinhos são commodity. Então você vai comparar o vinho A com o vinho B. Em Portugal, é muito engraçado, você vai no supermercado, tá na prateleira de vinhos. A gente é brasileiro, a gente quer trazer o que a gente não tem no Brasil, e a gente não vai olhar vinho de 3, 4, 5 euros. A gente vai olhar vinho de 25, 30, 50. Para eles, o Peramanca é vinho de brasileiro. Porque para eles é algo super faturado. É muito comum você estar no supermercado e chega um português abusado dizendo: mas por que tá olhando vinho de 15 euros? O de 5, de 4 são a mesma coisa. Para eles é a mesma coisa, o de 5 e de 15. Sabe? Isso acontece com alguma frequência. É uma lógica diferente. Porque lá você consegue comprar um vinho decente por 3 dinheiros a garrafa. Aqui no Brasil eu não consigo comprar um vinho decente por 3 dinheiros. Eu vou partir de 30 dinheiros. Nem a Coca-Cola, né? É isso, eu vou partir de 30 dinheiros. Então se você pensar em dinheiros, o vinho no Brasil é um absurdo. E tem vinho que é fetiche. Tem vinho que é fetiche. Se você pensar num Palio e numa Ferrari, tem 4 rodas, o motor vai te levar do ponto A ao ponto B com segurança. Vai. Claro que uma Ferrari tem equipamentos muito melhores, matéria-prima muito melhor, uma engenharia muito melhor,
é muito melhor. Mas se você pensar em custo e benefício, vai valer pela experiência que você vai ter com aquilo. Então a coisa do desejo no vinho joga preços lá em cima. E aí tem a diferença entre preço e valor. Preço é o que você paga, valor é o que você percebe. Aliás, voltando um pouquinho dos vinhos brasileiros, eu vou falar para você, eu iria trazer, o vinho que eu queria trazer é que eu acabei vacilando, enfim, demorei para comprar e demorar um pouquinho para chegar. É de uma vinícola que chama Ateliê Tormentas, Sim. Em Bento Gonçalves, Caxias, né? Caxias do Sul. E o vinho chama Fúlvia, que é um vinho que Pinot Noir. Dizem que briga com Borgonha e nas degustações às cegas se sai muito bem, né? Só para não perder o elo com quando a gente está falando dos brasileiros. E as pontuações? Então, assim, entendi. E as pontuações? Robert Parker, o James Suckling especialmente, né? Pontuação é algo que você curte, mais ou menos, é algo que para o consumidor que está iniciando, ou mais ou menos ele dá um norte, enfim. O que você acha das pontuações? A gente conversou com a Carol Montenegro no nosso primeiro podcast, que é a CEO da plataforma Soma, e ela fez algumas considerações com relação ao Vivino. Sim. E aí, sim. Da pontuação que sai no Vivino. Enfim. Isso, né? De algumas coisas que ela não. Ela acha legal o Vivino como uma cartilha, vamos dizer assim, né? Para você ter as anotações dos seus vinhos, mas a possibilidade de uma certa manipulação. Obviamente, quando a gente está falando de Robert Parker e James Suckling, nós não estamos falando nada disso. Mas, assim, o que você acha das pontuações no geral? Então, primeiro ponto. É mais importante para a indústria do que para o consumidor final. Em que sentido? Se você tem uma boa pontuação... você acha mais importante para a indústria do que... Como avaliação dentro da indústria, se você está recebendo uma medalha de ouro, uma pontuação alta, verdade. Você sabe que você está indo pelo caminho certo. Então, às vezes, é mais importante para o enólogo do que para o consumidor final. Obrigado. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Também não. Eu já tinha dito, mas eu não sou. Eu não sou referência, preciso... Muito obrigada. Não. É que quando a gente conversou, a gente falou assim, ó, porque todo vinho tem uma premiação que chama de sul, né? Sim. Então, isso é... Não, a medalha. É que, né? Quando a gente tá falando a medalhinha lá do concurso, tá, ok. A lenda é que o Robert Parker é um cara muito fora do padrão, né? Sim. Não sei se é verdade a lenda do que eles colocaram alguns vinhos à prova e ele acertando tudo e tal. E aí, no ano seguinte, eles colocaram um vinho à prova e falaram assim, ó, esse vinho, aí ele repetiu o que ele tinha falado no anterior, e falou assim, inclusive é da mesma garrafa. Não sei se é verdade isso, mas enfim, parece que ele é fora do padrão. O James Suckling é o cara que também aparece muito. Então, assim, eu não entendo, por exemplo, já aí você já pode acrescer para explicar, porque quando ele fala assim, ó, esse 2020 é um vinho, mas o 2020 nitidamente é um vinho que não tá bom, o vinho que ele tá provando. Então ele está o quê? Ele está detectando certas tendências nesse vinho de que ele vai ser... Mas vamos lá. Então, primeiro, a nota, você estava dizendo, ele favorece mais a indústria do que o consumidor final. Assim, quem usa melhor a informação da nota é a indústria e não o consumidor final. Porque para o consumidor final, a nota é tão bom quanto qualquer outro parâmetro. Porque a melhor forma de comprar vinho é provando. Porque a nota não garante que você vai gostar do sabor desse vinho. Mas aí quando eu chego lá e tem aquele monte de vinho na prateleira. Exato. Aí tem o Robert Parker 97 e um Robert Parker 90 não acaba me direcionando se tiver um preço semelhante? Claro, mas é esse o ponto. Se você tem dois vinhos da mesma faixa de preço, um melhor pontuado que o outro, você vai ser levado a provar o que está melhor pontuado que o outro. Mas é a coisa de... Tem gente que vai comprar um carro, vai olhar revista, vai ler review. Tem gente que vai fazer um test drive, ou vai ouvir recomendação de amigo, que não necessariamente é um especialista, e vai comprar por causa disso. Então tem muito a ver com... É uma experiência muito pessoal o vinho. Mas a nota é um argumento tão bom para ser fator de decisão no vinho, quanto o rótulo. Quanto o formato da garrafa. Por quê? Eu não sei como escolher um vinho. Dois vinhos na mesma faixa de preço. Um tem uma garrafa mais bonita, outro tem a garrafa menos bonita. Eu vou comprar da garrafa mais bonita. Eu vou comprar do rótulo que mais me atrai. Que pode impressionar, sei lá. Exato, porque, de novo, se eu não provei, eu não sei se eu vou gostar ou não. Então, qualquer fator contribui para que eu tenha uma melhor ou pior impressão desse vinho no supermercado. E aí as medalhas, as premiações. E aí tem um ponto importante também. O Robert Parker, por exemplo, ele tem um estilo muito claro dos vinhos que ele prefere. Por padrão, por perfil de paladar e etc. Que é bastante distinto. E ele não esconde, né?
Ele não esconde, mas que é muito distinto do padrão da Jancis Robinson, por exemplo. Que são diferentes dos padrões do James Suckling e do Tim Atkin. Por isso, alguns dos prêmios mais confiáveis não vêm de uma única pessoa, mas vêm de um painel. Revistas como a Adega, como a Decanter, revistas internacionais, onde você vai ter um painel de degustadores avaliando vinhos, ou concursos internacionais, onde vai participar um painel, porque no painel, nós somos um painel, nós vamos dar nota para esse vinho, a gente vai tirar a mediana da mesa, e a mediana vai ser a nota. Então não é a minha opinião enquanto degustador. É a nossa mediana. A gente tem uma história interessante sobre isso. Qual que é a história que a gente já comentou em alguns dos episódios, onde eu, como conheço muito de vinhos, nós fizemos uma degustação numa confraria de vinhos chilenos. E era cegas. Cara, você acredita que eu vou falar essa história? Então, não fala o nome dos vinhos, hein? Não, eu vou falar. Não, porque um foi muito mal avaliado. Fala não. Enfim, não vou falar qual foi. Fala em geral. Assim, de uma forma geral, eu, como conheço muito de vinho, era cegas. Eu sabia que tinha um vinho, e eu posso falar porque eu sou apaixonado por esse vinho. Hoje eu sou apaixonado por esse vinho, que é um Almaviva 2015, e que foi super bem pontuado. Que é James Suckling 100. Sim. Mas eu acho que é de alguns painéis, como ele comentou. Não, acho que é enfim, também. Enfim, começamos a degustar os vinhos, às cegas. Eu sabia tudo de vinho. Eu falei assim: olha, eu não entendo nada de vinho, mas se esse aqui não for o tal do Almaviva 2015, e era o Almaviva, porque era de fato muito diferente. Porém, tinha um vinho que também era James Suckling 100, mesmo ano. Que não agradou o pessoal. Mas aí o que acontece? Nós tomamos esses vinhos, salvo engano, em 2019. Foi. Ambos estavam muito jovens. Sim. O que impressionou a gente foi que o Almaviva de fato entregou, mesmo sendo muito jovem. Eu não vi que eu achava overrating. E aí ele calou minha boca nessa degustação. Okay. Porque de fato ele estava excelente. E o outro vinho, que é um vinho excelente, ele não tinha chegado o momento dele. E aí, como foi às cegas, ele acabou perdendo para um vinho consideravelmente mais barato. Muito Só para pontuar um negócio aqui, essa história do Almaviva foi essa foi uma degustação. A gente fez uma outra degustação mais pra frente, tinha o Almaviva, não foi ele que acertou. Tá. Então, a gente teve um amigo que ele falou assim, olha, e aí, né, a gente tava tomando, na verdade, a gente tava tomando vinhos espanhóis. Certo. E ele levou um vinho surpresa. Um Coringa. E aí o vinho surpresa ninguém sabia o que a gente tava tomando, porque a gente tava fazendo uma... E falaram de tudo, né? Borgonha, a gente tava fazendo uma degustação do mesmo vinho, né, só a alteração da safra. E aí ele trouxe o vinho surpresa, e aí a gente, e qual que é o vinho surpresa? Não é Bordeaux, não sei o que e tal. E esse amigo cravou, olha, na minha opinião, é Almaviva. E era uma. Ele falou a uva, falou tudo, isso aqui é uma. Não é possível que ele vai ter. Enfim. Mas, Vini, deixa eu, assim, já que a gente interrompeu, eu nem sei o que ele tá falando, eu vou fazer uma outra pergunta que, assim, vai estourar muito o nosso tempo, então. Quando eu fizer a pergunta, você vai imaginar milhares de coisas. Corta, assim... Ok. O que você acha dos vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos? Prefiro os vinhos ao discurso. É isso. Tem vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos ótimos. Tem vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos péssimos. Tem muita gente no mundo dos naturais, orgânicos e biodinâmicos defendendo defeito. E isso é inaceitável no mundo do vinho. Então eu não tenho nenhum problema com vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Gosto muito de alguns deles. De novo, o importante é o vinho. Vinho convencional, natural, orgânico, biodinâmico, bem feito é bom, mal feito é ruim. O problema é o discurso. O problema às vezes é o discurso e o fã-clube. Não dá para defender qualquer vinho natural. Alguns são extremamente defensáveis. Dá orgulho defender porque são bons. Tem outros que não dá pra defender. Eu tenho um amigo que faz vinhos naturais, o Zé, e ele diz o seguinte: todos os anos eu faço vinhos bons e ruins. Os ruins eu não engarrafo. E é isso. É esse tipo de honestidade que a gente tem que ter no mundo do vinho. Não tô maquiando, os ruins eu não engarrafo. Os bons estão aí pra vocês provarem. É isso que eu penso. Aproveitando, nós estamos no comecinho de julho. No final de junho, né, como eu disse, teve o Taste, que é uma degustação provida pela Gran Cru, e teve o Naturebas, que é uma degustação uma feira desenvolvida pela Licereja, né, da Biblioteca São Vincent. E sempre tem na degustação tem alguém, e é isso que eu quero fazer referência, tem alguém fazendo
servindo ali a alimentação. Dessa vez, além dos produtos diferentes, né, que sempre aparece lá, ela levou uma galera do projeto que é A.Mar. Que assim, foi uma coisa muito impressionante e sensacional. Espetacular. Muito impressionante e sensacional. Sigam no Instagram, consumam Eu ia os falar, produtos. olha, hoje eles fizeram uma postagem no Instagram sensacional. Então eu também aconselho, é Projeto A.Mar. Sigam no Instagram, consumam os produtos, porque os produtos são muito diferentes e, assim, muito gostosos. Assino embaixo. E vale a pena seguir no Instagram. Hoje eles fizeram uma publicação sensacional, super diferente. Aproveitando o que você falou do tasting também, quem tiver oportunidade, acesse o Spotify da Umami, onde teve, nesse final de semana, nós estamos agora em comecinho de julho, Isso. um podcast com a Nath e eu. o Vini, falando de como foi a repercussão desse evento, que foi um dos eventos extremamente comentados aí no mundo do vinho, e eles falam detalhes do primeiro andar, segundo andar, o que aconteceu lá. Assistam. Eu vou deixar o link aqui do Spotify para vocês escutarem. Ele nunca deixa o link, mas... Eu vou deixar o link sim, vocês vão ver, porque eu que edito só aqui também. Exatamente. É nóis. Não, isso é verdade. Eu vou cobrar todos os links. Deixa eu te falar, o que você achou desse vinho? Esse é o do Olha, vinho. Esse é o vinho do Vini. assim, eu que entendo muito de vinho, A gente sabe que você é completamente diferente do anterior. Peraí. Muito. Muito diferente do anterior. Também achei, muito. E eu diria assim, não dá pra falar assim, de uma forma bem básica, um é melhor, o outro não é melhor, assim, é muito diferente. São propostas diferentes de vinho. Esse aqui me parece ser um pouquinho mais longevo, Não, parece. longevo significa dizer que ele ainda vai evoluir muito? Não, é que uma das coisas que eu vejo tem mais aqui, ó, tempo pra evoluir ele, ou não? Não, é porque eu vi num dos vídeos dos 7 capítulos do curso que eu fiz no canal do Vini, que ele é um pouco mais claro, então, teoricamente, ele é um pouco mais antigo, né? Enfim. Mas, gente, vou botar aqui pra trás. Isso. Bom, eu assim, Agora pode. Nós vamos revelar os vinhos agora, uma né? sacanagem porque eu acho o vinho do Vini não é o mais antigo. Acho que é que um não. vinho mais jovem Não. ainda. Não, com certeza não é o mais antigo desse painel aqui. Você viu que, sim, Acho que não. Eu fui pela cor aqui, ó, olhei no branco aqui. Que o Vini embalou de uma Eu diria forma que- maravilhosa. Deixa um pouquinho. Embalou de uma forma que eu tô tentando rasgar tudo. Você vai revelar o último primeiro? E eu queria, na verdade... bom, então, antes... Ela tá abrindo lá? Antes, você Eu tô abrindo aqui. Você lá. consegue abrir aí? Antes, ainda está abrindo aqui, vamos fazer uma pergunta assim, vapt-vupt. Eu esqueci o termo, mas é vapt-vupt. Gin ou cerveja? Qual gin e qual cerveja? Mas, como categoria, cerveja. Agora dificultou, hein? Boa. Cerveja ou vermute? Eita. Vermute. Vermute ou pinga? Cachaça. Pinga ou Calma, cachaça? tem pinga, cachaça tem pinga, e- cachaça. Putz, é difícil. Eu ainda vou ficar no vermute porque é mais leve e se bebe mais fácil. Vermute ou rum? Vermute. Vermute ou vinho? Vermute. Depende. Olha, Depende. Eu bebo hoje mais vermute do que vinho. Surpreendendo, hein? É mesmo? Se você me disser vermute ou champanhe, Mas eu não cheguei lá ainda. se você me disser vermute ou jerez, mas qual vinho? De novo, Entendi. como eu trabalho na área de bebidas, pra mim nunca é a categoria. É sempre aquele rótulo, aquela bebida, ou clusters menores. Exemplo, cerveja. Se você me perguntar, cerveja ou qualquer outra bebida, se é cerveja American Lager, que a gente encontra no supermercado, eu adoro beber American Lager levezinha. A cerveja de volume da vida vai que é uma beleza, lubrifica as engrenagens, ótimo. Agora, se você me falar cerveja, se você me botar uma Goese, se você me botar uma cerveja estilo belga, uma Lambic, eu vou pra aí. Entendi. Uma Sour, legal pra caramba. E depende do momento também, né? Exato. Deixa eu te falar, nós já fica assim o convite pro podcast, Passa o rótulo pra mim. podcast Vini 2, porque Não é?
tá acabando o nosso tempo. E de a repente gente uma vai... Nath junto, né? Os dois gigantesca. Quem sabe, os dois Não juntos, adianta né? tirar isso aqui. Tá, deixa eu te perguntar. Vamos começar então pelo vinho branco. Que é esse aqui. Ah, o vinho O branco. primeiro Então, vinho que nós degustamos. O primeiro vinho branco é um Torrontés. Tá. Já acertei. Torrontés, tá? Puta que pariu, velho! Eu Eu não tô confirmando. Ele não tá confirmando. pelo amor de ele tá Deus. confirmando. Aí. Tá. Falei um palavrão no podcast, depois a gente edita depois. Não, Vamos lá. que vale, é pra maior de 18 anos. Family friendly. Cara, assim, Torrontés eu identifico muito com Argentina. Tá. Tá. Pô, se você estiver acabando comigo aqui... que ele chutou Torrontés agora. Torrontés. Vamos lá. Tá. Torrontés tá Você tem bom demais. palpite? Não. Cara, pra mim era um Chardonnay. Era Um bom Chardonnayzinho, palpite assim, Vai, manda ver. que por sinal é Você não espetacular, vai palpitar cara. nada. Ó, a sommelier aqui é a sabedoria. Esse é um Chardonnay da Borgonha. Eu não palpito nada. Esse é um Rouilly. Eu falo pra vocês Eu sei- senti um ouvi, aroma, como mas que eu faz? falei, não sei, porque tem algo Chardonnay da diferente. Borgonha. E eu me identifiquei com a Borgonha, assim, porque quando eu Põe degustei... aí, por favor, Andrezinho. Olha, Ok. qual que é a câmera aqui, Põe Marinho? Aquela câmera, não sei se vocês conseguem... Tá aqui, ó. O nome dele é Maison Chanzy, é isso? É Chanzy. E aí um Chanzy. ponto importante, tá? Os dois rótulos que eu trouxe são vinhos que não estão disponíveis no mercado brasileiro ainda. Não! Não. Oh, Tivemos o privilégio, nossa, então. obrigado, eu ouvi um obrigado. ainda. Obrigado. Oh, São vinhos que não tem no Brasil. Olha, eu não seguidores. sei vocês importadores, Deixa eu te aí, falar. distribuidores, é espetacular. Corta essa parte da minha comemoração. Depois. Nem ferrando, nem ferrando. E o segundo vinho do Vini. Vamos ver o Vini. segundo vinho. Palpites, vamos lá. Palpites. Eu ia falar um vinho europeu, cara. Um negócio, um Pera Pinot aí. Noir, alguma coisa assim. Tá. Não é O Pinot tá Noir. não quer dizer que eu tô certo. Porque, Tá, né? Não é quer o Pinot Noir. Mas não tá naquelas uvas mais fortes ali. Tá quase ali num Cabernet Champignon. Não, Cabernet. Não. Syrah? Cabernet Talvez Champignon. na verdade é um blend. Tá. É um blend. De onde? Agiliza. Eu agiliza. acho que é da Itália. Tá, e você acha que é da onde? Putz, França? É um Cabernet Franc chileno. Chileno. Isso é De algo Pelmo. Deixa eu ver. Corle... Cabernet Franc 2021 de Corneliana. Pelmo. sensacional. Mostra lá, Andrezinho. Corneliana, Daí eu Vinha La Rosa. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver, mas vou colocar também aqui na descrição o nome dos vinhos que nós degustamos aqui, tá? Falei que é no chileno. Na descrição. Falou Cara, que eu vou era falar, chileno, ó, falar ele uma falou coisa que pra era você. A E o gente- formato da garrafa parecia um Pinot, por isso que ele falou Pinot. Foi- Foi exatamente, porque Pinot... Cabernet Franc tá É. vindo bem, né? Bem, aqui do no- Chile e da Argentina tá vindo Ah, coisa muito no- legal. No Cone Sul, né? Sim. Deixa eu te falar uma coisa. O vinho que a gente trouxe, eu, o André e a Liz Pode trouxe. pôr a garrafa aí agora. Não tem rótulo a garrafa? Já vou falar Pode dele. pôr a garrafa. A gente, só antes da Liz Tem. falar, na É verdade, assim. eu queria falar qual que é a minha ligação com esse vinho aqui. Eu era muito resistente a vinhos naturais, orgânicos e biodinâmicos. Certo. A minha esposa, ela foi desde a segunda edição do Naturebas, ela frequenta lá, quando ainda não era na Casa das Caldeiras, Certo. era na frente da Enoteca São Vincent. E ela que, na verdade, né... Verdade. E eu acho que ela trouxe alguns vinhos que eu não consegui entender à época. Eu acho que do vinho, os naturais orgânicos biodinâmicos, você tem que entender também. Concordo com você que o vinho tem que ser bom, né? Não interessa, ele tem que ser bom. Mas, enfim... E aí, a minha esposa também gosta muito da Enoteca Savançã, do Certo. restaurante. Não fala ainda o que é, porque eu vou dar o meu palpite, tá? Tá, Não, a vamos ideia dar é aquela essa. tapa E aqui. eu vou te essa. falar o que. E uma vez a gente foi na Enoteca Savançã e o Léo, que é um sommelier, ou sommelier lá da Enoteca, que é um cara sensacional, muito paciente, assim como você. A gente começou a bater um papo e ele começou a me falar de um vinho que eu provei, eu fiquei impressionado com a longevidade do vinho e como aquele vinho estava gostoso, tal, não sei o quê. E agora você pode chutar antes de eu concluir. Ok. Chutar não, né? Quem chuta é você. Eu, que não, eu acerta um. sei exatamente qual é esse Eu vinho. sei, eu também. Vamos eu lá. sei qual é esse vinho. É o vinho pálido, que tem tanino moderado, que tem uma acidez moderada para alta, que tem notas de frutas vermelhas mais evoluídas, tem madeira um pouco mais evoluída. Me parece, assim, de novo, tem várias opções que podem entregar esse estilo de vinho. Eu iria, das castas que a gente poderia ir, pro lado de um Pinot Noir. Me parece um Pinot Noir. Pela fruta vermelha, tanino moderado, acidez média para alta, de um clima moderado para quente. Então, se eu tivesse que palpitar
eu iria, talvez, vamos lá, para Oregon, nos Estados Unidos, pelo uso da madeira. Eu iria para Campanha Gaúcha ou Serra do Sudeste aqui no Brasil, clima moderado para quente. Novo Mundo. Ele me parece ter mais cara de Novo Mundo do que Velho Mundo. Então eu iria para esse caminho, mas é até onde eu chego nesse vinho, com capacidade de ter errado, porque pode ser outras coisas. Tá, aí a Lizzy que vai dar a ficha técnica do vinho, mas só para eu concluir. E aí o Léo, ele pacientemente acabou indicando e tal, e ele contou um pouquinho da história desse vinho, eu fiquei muito fã. A gente já está conversando com os produtores, os viticultores, da família, na verdade. Lá da China. Desculpa. Para trazê-los aqui para um podcast, porque eu acho que o registro histórico dessa vinícola é muito importante. É extremamente importante. E na verdade legal. É o Velho do Museu, Perfeito. Que foi o primeiro vinho que graças ao Léo, lá o sommelier da Enoteca São Vincent, que me impressionou muito, e impressionou muito a longevidade do vinho. Esse vinho é um vinho de 2004. O que eu tomei, que o Léo me ofereceu, era o vinho, aquele que parecia uma garrafa daquele vinho Calamares. Sim. Muito feia a garrafa. E sem rótulo, né? Igualzinho essa daqui. Não, mas é muito legal esse vinho. Muito legal. Não, tô dizendo a garrafa anterior, né? Então eu tomei um vinho ainda mais longevo do que esse 2004, mais liso. Família Carral. Família Carral. Que você esteve. Família 1700 e... Lá vai bolinha, né? Então, 1752, então já não é Pinot. Família Carral. Não é Pinot e é nacional. É Cabernet Franc. Não, é Cabernet Sauvignon Merlot. Tá. Cabernet Sauvignon orgânico e biodinâmico do vinhedo La Magnana, de Campanha ali, da região de Campanha ali, da divisa com Brasil e Uruguai, e Merlot. Certo. Ao que tudo indica, 50-50. Eles não falam percentual, mas quando falam Cabernet Sauvignon, né? Ok. Ao que tudo indica, é 50-50. A história da vinícola é lá da Catalunha, 1752. Vieram para o Uruguai, depois para o Brasil, na década de 70. Vieram para o Brasil. E esse vinho é um orgânico biodinâmico. Na verdade, o vinhedo que produz a Cabernet Sauvignon é orgânico e biodinâmico, e a Merlot, ela é daquelas parcerias que a vinícola faz com, rigorosa, na verdade, essa vinícola em especial, com produtores locais ali, mas da região da Serra Gaúcha, é um Merlot da Serra Gaúcha. Então eles mesclam a Cabernet Sauvignon da Campanha com o Merlot da Serra Gaúcha. E 2004 passa por quantos meses? 30 meses? 30 meses de... Até perdi aqui. Acho que é Carvalho francês, né? Não fala. Então... Não fala, na verdade fala Carvalho Velho. Carvalho Velho. Por isso o nome do vinho, inclusive. Mas, olha só, 2 a 3 anos em tonéis grandes de Carvalho Velho. Né? E... a gente não tem tempo para fazer essa pergunta. Na verdade, encerramos. Não, sem pergunta. Não sei quanto tempo a gente tem aí, Marinho. A gente não tem muito tempo aí? A gente não tem mais tempo, a cara do Marinho. Já deu. A gente tem menos 1 minuto. Mas vai pro próximo. E aí, assim, só para... Né, na verdade, os Carrals, né, a família Carral, ela, com a morte do patriarca, eles dividiram, e aí eu queria que eles viessem contar isso aqui pra gente. Então esse Carral... Aqui no Brasil é a 9ª geração que veio do Uruguai, depois para cá. Tal. Esse Carral é o Carral que a vinícola é aqui, aí tem o Carral uruguaio. É o Juan Luiz. Mas aí o que o Léo, ele me explicou, né? Mas aí, de novo, né? A gente tem que conferir com os Carrals, se Deus quiser, quando eles vierem aqui, a gente já está conversando para eles contarem, é que esse Carral aqui, ele foi o precursor da viticultura, enoviticultura orgânica no Brasil. E biodinâmica. Ou seja... Em 94 eles receberam o selo europeu de orgânicos e com base nisso eles começaram o processo de biodinâmicos aqui no Brasil
Mas, ao que tudo indica, precisamos confirmar a história, mas eu acho que é essa mesma história. É a primeira vinícola a produzir orgânicos e biodinâmicos no Brasil. Mas assim, sobretudo, o que me chamou a atenção foi o que você disse. Eu gostei muito do vinho e eu fiquei muito impressionado com a qualidade do vinho. Na verdade, eu devo ter tomado um vinho que era anterior ao 2004, e quando eu provei, assim, foi inacreditável como aquele vinho estava, né, particularmente ótimo na garrafa, estava gostoso de tomar. Eu recomendei para o pessoal da confraria, a gente comprou horrores desse vinho. É um vinho que, na verdade, não é mais produzido, né? Então ele vai ficar cada vez mais difícil de ser encontrado. São 13.485 garrafas numeradas. Dessa daqui, da 2004, né? Isso daí. A numeração tá em algum lugar ali. Tá no negocinho, porque eu tirei o... Vou mostrar pro pessoal o rótulo. Tem uma Gewürz. O Gewürz também. Qualquer câmera aqui, Marinho. Você já tomou? Provei um tempo atrás. Ó o rótulo. Eu adoro não tem Gewürz, rótulo. fiquei curiosa pra provar. Na verdade, o rótulo do velho do museu, ele vem pendurado, né? É uma tag. Eu deixei dentro da... A rolha é uma rolha, a rolha ela vem com cera em cima, enfim. Pessoal, o nosso tempo já estourou demais e o papo foi muito bom, né? Porque pra gente passou muito rápido. Então, mais uma vez eu agradeço o Vinícius Santiago, o Vini, Lise Carvalho. Eu sou o Ronaldo Galo. André Gaiofato. Nós somos o Conexão Tanino. Até a próxima, pessoal. Até a Valeu. próxima. Valeu, pessoal. Saúde, pessoal. Valeu. Tem um restinho aqui. Saúde. Tintim aqui. Sim.